Este é o podcast Sem Juridiquês. Estamos começando a segunda temporada, primeiro episódio. Começando com novidades. A partir de agora, não teremos um podcast mais só comigo. Teremos aqui também Lucas Vencato, meu parceiro, co-host agora do Sem Juridiquês. E antes de mais nada, eu já vou pedir pro Lucas aqui, que é a novidade no nosso podcast, se apresentar. Lucas, me conta um pouquinho quem é o Lucas, por que o Lucas trabalha com marketing para advogados. Fala um pouquinho de ti para nós. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Vencato. Para quem me conhece, eu também sou o Lucas Vencato, né? Coincidentemente, eu utilizo o mesmo nome. Abri a EasyFind em janeiro de 2022. E de lá para cá a gente atendeu os mais variados nichos. A gente começou atendendo a área da saúde, principalmente, aí a gente foi para imobiliária, a gente atende muitos médicos, muitas clínicas, e cada vez o trabalho foi evoluindo mais. Até que chegou um ponto que a gente começou a trabalhar com advogados, e o advogado, vou falar mais sobre isso no decorrer da conversa, mas tem muita gente que faz tráfego pago errado para advogados. E a gente viu um gap, começamos a trabalhar mais com advogados, entregar resultado, vem a indicação, vem um, vem outro. E aí fechamos parceria com a doutora, começamos a atender os mentorados, começamos a dar aulas juntos e começou a vir resultado atrás de resultado. Então a gente montou a EF Marketing Jurídico, que é uma empresa de tráfego pago e marketing e vendas só para advogados. E esse é o Lucas, essa é a empresa. Espero poder ajudar com todo mundo aí que está vendo o podcast. Muito bacana, Lucas. E eu já vou começar te botando numa sinuca de bico, porque... Eu queria começar perguntando. Aqui a gente sempre fala muito sobre o quanto o tráfego pago traz resultado. Mas aí agora eu te pergunto, tráfego pago sem o orgânico, sem a pessoa ali fazendo realmente o conteúdo ou sem saber fazer o conteúdo, como é que fica pra ti isso aí? Já começou polêmico já, né? Dependendo do nicho, se ele tem muita demanda, vocês conseguem fazer tráfego pago sem um orgânico e ter resultado. O que é um nicho com muita demanda? Por exemplo, bancário. A pessoa vai lá no Google e ela pesquisa golpe do Pix, ela pesquisa advogado especialista em tarifas abusivas, apreensão de veículo, e o Google já retorna. Então vocês vão conseguir ter lead pelo Google sem ter, muitas vezes, um Instagram. A gente tem cliente aqui que nem faz Instagram. Só que existem nichos que precisa ter uma confiança maior. Então, esses nichos necessitam de uma boa vitrine de Instagram. Se vocês não conseguirem passar confiança, não tiver um Instagram bem feito, bem alinhado, o tráfego pago não vai adiantar nada. Então, depende muito do nicho. Agora, dá para fazer sem o orgânico alguns nichos? Dá. Mas se vocês fizerem o orgânico muito bem, vão ter um resultado muito maior. Eu tô me perdendo aqui para quem que eu vou olhar, mas vou olhar para vocês, gente, vou olhar para a doutora também, tá? Seria isso o tráfego pago. Agora, me diz, doutora, da onde que surgiu a mentoria? Por que tu decidiu trabalhar com posicionamento, com produção de conteúdo? Conta a história para nós, por favor. Então, por isso que eu já começo perguntando sobre o orgânico, né? Porque a minha missão é fazer com que os advogados façam um bom posicionamento e uma produção de conteúdo no orgânico que venda, né, de fato o que eles são, que entregue para o pessoal e demonstre o nível técnico que eles têm. E a questão da mentoria... Eu costumo dizer que a mentoria que eu dou hoje, né, a mentoria Comunicação Defensiva, não fui eu que escolhi o formato. Basicamente, ela me escolheu. Eu sou uma advogada puramente técnica, eu venho do técnico, trabalhei muitos anos escondida nos bastidores e achava que não precisava aparecer, estava tudo bem. E aí, um belo dia, eu me vi com uma dissolução de uma sociedade onde a frente comercial não era eu do escritório. E eu disse, e agora? Então... A gente entender a necessidade do marketing jurídico, eu digo que é no amor ou na dor, né? Às vezes a gente se encanta por aquilo ali e diz, que interessante, vamos lá. Ou então a gente está passando por um momento de crise no nosso escritório, a gente está entendendo que um escritório sem clientes não adianta, né? Eu posso ser excelente tecnicamente, se eu não tiver clientes, eu não tenho o que fazer, eu vou fechar as portas do meu escritório. E eu me vi nessa situação, eu precisava ser conhecida. Não adiantava nada eu ser tecnicamente... ter um bom nível técnico, né? Perfeito. E aí foi que eu comecei a fazer esse trabalho para mim. E nessa época, eu queria ter uma mentoria para criminalistas, que é a minha área de atuação. Então, o que eu escolhi foi dar mentoria para criminalistas. Mas não foi o que o pessoal me escolheu, porque as pessoas começaram a vir para querer entender qual foi o movimento que eu fiz, né? Para
questão do marketing jurídico, para aparecer nas redes sociais, para conseguir os clientes. E as pessoas queriam entender isso, né? E os advogados das mais diversas áreas começaram a me buscar por conta disso. E aí foi que surgiu a mentoria, que é realmente um treinamento, onde a gente ensina os advogados como é que eles vão produzir o conteúdo, de que forma eles vão se posicionar, como é que eles vão, de uma maneira estratégica, produzir conteúdos que gerem realmente leads e clientes, né? Então, a mentoria surgiu daí, de uma necessidade do pessoal que me buscava. Eu queria ensinar direito criminal, o pessoal queria aprender como se posicionar nas redes, e a mentoria surgiu nesse inteirinho. E aí surge o Lucas na minha vida, que é meu coprodutor, né? Porque também esse meio dos lançamentos, né, Lucas, que tu trabalha também. Eu digo que não basta a gente só estar na frente das câmeras, também tem todo os bastidores por trás, pensar e me conta um pouquinho, a questão dos infoprodutos, Lucas, para advogados. Perfeito. Trabalha também com isso? Como é que funciona? Vamos voltar uma casa só. Isso que tu falou é muito legal. O que a gente nota, tá? Hoje a gente já atendeu mais de 80 escritórios. E muitas vezes a gente vai fazer reunião de venda, vai fechar com o cliente, e ele é pós-graduado, ele tem doutorado, ele escreve livro, o cara é ótimo, mas o cara não fatura tanto. E às vezes a gente pega um recém-formado, que ele chega, pô, eu vou fazer esses processos aqui que são mais de boa e vou fazer comercial. E o cara fatura 3, 4, 5 vezes mais que um advogado muito bem qualificado. Então, o advogado, muitas vezes, eles têm aquela ilusão de que eu preciso ser muito técnico, eu preciso ser muito bom, mas às vezes só precisa começar, só precisa fazer um comercial, trabalhar, e isso já vai dar dinheiro, e tu vai te profissionalizando no caminho, ganhando dinheiro e não passando trabalho. Então, é muito legal ser técnico, é muito legal ser um bom advogado, mas é muito importante pensar no comercial. Hoje a gente tem mais de 1,3 milhões de advogados no Brasil, e a média salarial é baixa, porque o pessoal não sabe se vender. O pessoal é ótimo como advogado, mas não é bom no comercial. Não sabe gerar lead, gerar contato, não sabe converter esse contato, e isso é o que vai dar dinheiro pro teu escritório de advocacia, fazer um bom comercial, ter gente te procurando e tu conseguindo fechar com esse pessoal. Sobre infoprodutos. A gente trabalha com infoprodutores, mas a gente trabalha geralmente com infoprodutor que é grande ou que vai nos trazer clientes. Então, tem alguns infoprodutores que fazem sentido pra gente, outros não. Por quê? É trabalho, é muito trabalho trabalhar com infoprodutor, é bem chatinho, então não é todo mundo. Aliás, não é todo mundo que a gente trabalha, a gente sempre faz uma reunião de triagem, pergunta ali como é que tá a situação, o que a pessoa quer alcançar, a meta que ela quer bater, para saber se a gente vai fechar. Porque eu acho que assim como na advocacia, o tráfego pago ele não é escalável. O pessoal vende na internet da advocacia... sem estar participando, é o escritório que não depende de ti. Na gestão de tráfego é a mesma coisa. A agência não precisa depender de ti, escala, contrata gente, e não é assim que funciona. O serviço, ele é fino. Então, não adianta tu contratar 20 advogados, que vai cair a qualidade do escritório, tem que ser algo bem devagar, bem aos pouquinhos, e a agência é a mesma coisa. Então, a gente escolhe os nossos clientes, a gente vê onde eles querem chegar e a gente cresce junto com eles. Mas infoprodutor é isso. Tem que ser alguém muito mais específico do que um escritório, por exemplo. Entendi. E eu vou voltar também, porque eu achei muito interessante o comentário que tu fez. E é um fato, assim, é o que a gente vê no mercado. Às vezes, profissionais extremamente qualificados, em pós-doutorado, doutorado, e que não têm uma boa remuneração. E isso vem também, dentro das universidades, é uma coisa que a gente vê. Essa ideia da advocacia saturada vem dos profissionais que focaram em se especializar cada vez mais, esqueceram essa parte comercial, esqueceram a parte da gestão, esqueceram de ver o escritório de advocacia como empresa, e eles realmente não conseguem ter um faturamento à altura do que eles realmente entregam, porque são profissionais excelentes. Mas uma coisa que me preocupa é que esse pessoal tem uma resistência, né? Tem até diria um preconceito. Eu acho que, às vezes, o pessoal que fica tão imerso nas academias, e isso não é uma crítica, eu acho excelente, e acho que a especialização é excepcional, a gente tem que se especializar, mas eu acabei indo para um lado mais prático, e isso me ajudou a ver a advocacia com esses outros olhos, né? Com o olhar da gestão, com o olhar do empreendedorismo, né? Não só do prestador de serviço. Eu digo para os meus alunos, nós não somos advogados autônomos, nós somos uma empresa ou estamos dentro de uma empresa. O escritório de advocacia é uma empresa, né? E eu acho que falta um pouco essa visão, e o foco só no entender cada vez mais tecnicamente acaba dando esse problema e gera uma resistência. Nos atendimentos que tu faz do pessoal, tu vê uma resistência maior, quanto mais pós-doutorado a pessoa tem mais resistência em se inserir no marketing jurídico, tu acha?
100%, porque até um tempo atrás era proibido, depois foram liberando aos pouquinhos, e aí geralmente o advogado com mais idade, ele fica meio com o pé atrás, o que pode, não pode, fica com medo. E assim, vocês podem ser procurados, vocês podem, fui olhar para outra câmera, vocês podem anunciar de forma informativa. E aí, como é que eu quebro essa objeção? A gente tem hoje 4 pessoas no comercial, então a gente faz muita reunião com o advogado. E às vezes o cara é incrível, o cara é muito qualificado e não fatura quase nada. A gente pega e mostra, olha, esse nosso cliente aqui se formou há 6 meses e tá ganhando mais do que tu. Ele com certeza é menos inteligente, menos capaz do que tu e ganha mais. Aí, como é que é isso? Então, assim, anúncios no Meta, tá? Informativo. Sabia que existe tal benefício? Quer saber mais informações? Clica no link. Tipo, tu tá só contando informações, contando uma história. Google. Faça um desafio com todo advogado que tá aqui, tá? Pensa o que o cliente de vocês pesquisaria no Google. E pesquisem no Google e vê se vocês aparecem. Então, assim, eu sou um advogado criminal. Se eu procurar, acabei de, bati o carro ali em alguém, aconteceu alguma coisa, eu preciso de um advogado criminal. Advogado criminal, botei no Google, vocês aparecem. E isso vale para qualquer coisa. Advogado previdenciário, advogado trabalhista, especialista em divórcio, especialista em rescisão trabalhista, especialista em sei lá o quê. Vocês aparecem. Se não aparece, o cliente não vai ver e aí vai perder cliente. Simples assim, vocês sempre vão perder para quem tá aparecendo. E eu acho que o ponto central é a gente não tem que ir contra isso, né? Porque a gente vê advogados que não gostam e aí denunciam outros colegas pelo marketing que tá totalmente dentro, né? Mas simplesmente por fazer um marketing, um marketing de ostentação. E aí a gente tá vendo uma onda de pessoas que quase perseguem aqueles que fazem marketing jurídico. Mas por que então não fazem também? Ao seu modo. E aí vem todo o posicionamento que eu trabalho. É aquilo que eu digo. Não existe uma fórmula jurídica do marketing jurídico. Vamos aplicar isso aqui. Tudo bem, a gente sabe que existem scripts, roteiros de anúncio que o pessoal faz. Mas se a gente for trabalhar o orgânico, o posicionamento mesmo, cada um vai fazer ao seu modo. Né? A gente olha o Auri Lopes, o marketing dele é sensacional. Alguma vez ele fez algum anúncio? Jamais. Óbvio que todo mundo conhece ele, né? Mas ele tá lá nas redes, ele tá lá produzindo conteúdo. Então, quem somos nós para achar que a gente não precisa estar, que a gente não... Né? Muito Perfeito. Pelo contrário. Né? Quanto mais qualificado, mais que a gente deveria estar nos holofotes aparecendo e produzindo o nosso conteúdo. Porque a maior vitrine do mundo são as redes sociais, é o Instagram, não adianta a gente ter um escritório na avenida mais movimentada do mundo se o nosso perfil do Instagram tá totalmente desalinhado. Eu não sei tu, hoje a primeira coisa que eu faço quando eu busco um profissional é ir no Instagram. Perfeito. Assim, o Instagram hoje é a porta de entrada. E aí, vamos supor que tu é um advogado que atua há 30 anos e tu é incrível e é só sucesso e tudo mais, mas aí o cliente chegou no teu Instagram, ele não sabe de tudo isso. E aí, ele só pensa que, é um advogado, vou em outro advogado e ver qual que faz mais sentido pra mim. Então... o advogado bem posicionado já passa aquela credibilidade. Lucas, isso é feio. Mas é como a banda toca. Então, tu vai no Instagram e o melhor Instagram geralmente é que vai passar mais confiança. Então, se tu é um advogado bom e tu não tá bem posicionado, tu tá perdendo cliente pra alguém que muitas vezes é pior e tu tá rateando, porque tu pode mudar a vida de uma pessoa com a tua habilidade técnica e não muda porque tu tem medo de aparecer na internet. E, assim... de todos os nossos mentorados, todos os nossos clientes, ninguém nunca teve problema com a OAB. É só vocês fazerem tudo em caráter informativo. É só não fazer nada agressivo, tá? E a questão do Instagram, tá? Pensem comigo. Vocês trabalham lá e vocês têm um escritório muito bonito. Então a pessoa vai pessoalmente lá e a mesa é, sei lá de que qualidade, tem mesa... parede de vidro e um monte de gente, cadeira, poltrona, tudo legal, beleza. Mas aí, quando a pessoa vai no Instagram de vocês, antes de chegar no escritório, ela não vê nada lá. Ela vê um Instagram feio, parado, ela não conhece vocês não fazem visibilidade, não fazem anúncios para serem vistos. É como se vocês recepcionassem ela num banquinho, numa salinha. Então, tem um escritório de última geração, mas o cliente vê um banquinho numa salinha. Então, precisa estar bem posicionado, precisa fazer conteúdo. Bem legal esse ponto. É inevitável. Se a gente não estiver bem posicionado no Instagram, pode ter certeza que alguns clientes a gente vai perder. Porque a gente ainda sabe que, de fato, a indicação, ela é um meio de captação excepcional para qualquer prestador de serviço, para qualquer mercado. Tu receber uma indicação e dizer, eu tenho um profissional que faz toda a minha parte do digital, é o Lucas. Só que, quando eu recebo esse tipo de indicação, eu vou no Instagram buscar. Uhum. E se eu não vejo nada, se não tem um conteúdo, se tá tudo desalinhado ali, às vezes a pessoa nem se identifica como advogado ali, a gente já teve casos, né? O pessoal nos procurou, mas tu não diz em lugar algum que tu é advogado aqui, como é que o pessoal vai saber? Foi muito curioso, teve uma mentorada que fechou conosco,
E ela simplesmente, por ajustar o perfil e colocar que ela era advogada, ela ganhou um cliente. Uhum. Lembra disso? Uhum. Porque simplesmente chegou a mensagem. Ela atualizou, ela fez uma postagem e um conhecido que estava ali, que conhecia ela, que acompanhava. Nossa, tu é advogado, tem um processo aqui. Então, eu acho que não... A gente tem que parar de remar contra isso e, de fato, aprender e fazer ao nosso modo, respeitando o provimento da OAB, respeitando o nosso código de ética, mas estar presente no digital. Mas e aí, então, Lucas, me conta, quais são os teus... qual é hoje o mercado da advocacia que tu diria assim, se eu fosse começar hoje na advocacia? Porque hoje eu recebi uma pergunta, depois eu vou falar dela, mas antes disso eu quero ouvir do Lucas. Peguei meu AB agora, vou escolher uma área de atuação pensando em tráfego pago e nesse mercado digital, que área tu escolheria? Perfeito. Assim, primeiro de tudo, né? Seguir os sonhos. Então, minha paixão é a advocacia criminal. Beleza, vamos pra tua paixão. Agora vamos falar assim, ó. Quero ganhar dinheiro de alguma forma e minha paixão vai em segundo plano, eu vou pegando conforme eu vou pegando cancha e tendo cliente. Beleza. Hoje, o que a gente tem mais demanda, o que funciona mais com tráfego pago, lembrando que a gente anuncia para todas as áreas, a gente tem resultado em todas as áreas, tá? Previdenciário funciona muito bem, tem muita demanda. Trabalhista, bancário, consumidor e ali vamos botar um top 2 a parte da saúde, tá? Esses 5 nichos têm muita demanda, vocês vão conseguir fechar com clientes e muita procura. O que vocês rodarem de tráfego pago fazendo certinho vai dar certo, vai chegar gente. O resto já é um pouquinho mais difícil. Claro que tem teses específicas que funcionam, mas aí é uma conversa, ou é um podcast só para falar de esteira de produtos. O que eu recomendo, tá? Fazer algo que tenha muita demanda, como o produto de entrada, o produto 1, que vai bancar o escritório, que vai contratar comercial, vai contratar estagiário, vai pagar o aluguel, e aí, paralelo a isso, vai fazendo o que gosta. Se for dentro do mesmo nicho, melhor ainda. Por exemplo, vamos pegar um advogado previdenciário. BPC Loas, auxílio doença, vai lá, joga isso para fazer dinheiro, e o resto das aposentadorias deixa como um produto mais high ticket, essa parte de cálculo. Espera um pouquinho, vai fazendo conteúdo, não roda tráfego pago nisso, vai onde tem demanda, levanta dinheiro. Então, todo o mercado vai ter isso aí. Ah, Lucas, mas eu quero ser do criminal. Beleza. Tem técnicas, tem jeito de tu conseguir levantar dinheiro assim. Só que, se tu puder fazer algo que tenha muita demanda para conseguir levantar um caixa, para poder focar em conteúdo pro criminal e conseguir clientes melhores, vale a pena, vai funcionar melhor. Agora, se seguir o coração, é isso, né? Tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem. Mas seria esse a minha indicação para quem pegou o AB agora e quer fazer dinheiro, quer ter sucesso na advocacia. Focar em algo que tem muita gente procurando e, em paralelo a isso, trabalhar coisas mais high ticket ou o sonho. Pois é, eu recebi uma pergunta hoje que era... por que a advocacia criminal é a melhor área do direito? Né? Eu tenho muito criminalista ou muito estudante que me segue que tem o sonho da advocacia criminal. E é bem como tu falou, é óbvio que a gente não pode esquecer do nosso sonho. É aquilo que eu gosto, é o que me motiva, é o que me move. Então, tudo bem, vamos lá. Mas aí eu ainda não respondi, vou até responder aqui, tomara que ela assista. Para mim, antigamente, eu levantaria essa bandeira e diria a advocacia criminal é a melhor e tudo mais. Porque, sim, existe uma questão da advocacia criminal que é essa... Eu não diria adrenalina, mas é essa constante... É tudo muito rápido no criminal. É tudo muito para ontem. Existe um senso de urgência. Quem gosta de trabalhar assim, como é o meu caso, é uma advocacia que te motiva muito mais do que tu ficar num processo civil 10, 15 anos até sair uma sentença. O criminal, óbvio que às vezes levam anos para uma sentença, sim, mas a pessoa tá vivendo uma situação muito complicada, muito complexa. Óbvio que isso mexe muito com o emocional. Não é uma coisa legal de se vivenciar, mas é uma coisa que te move mesmo, te motiva. Mas hoje eu não diria que existe uma área melhor no direito. Né? Hoje a gente primeiro tem que entender qual é aquela área que a gente tem mais afinidade e também qual é o nosso objetivo maior. Eu digo que eu tinha essa utopia também o amor, a profissão que eu amo. Claro que a gente ama, tem que amar o que faz, mas não é só isso. Né? Até porque vão ter dias ruins mesmo na profissão que a gente ama. Essa coisa do faça o que você ama que nunca mais vai precisar... Isso é balela, tá? Tô dizendo aqui, não existe isso. Tem dias que tu vai estar exausto, tem dias que tu vai querer jogar tudo pro ar e dizer, pelo amor de Deus, preciso descansar, preciso trocar de número de celular, não vou... Não existe. Mesmo na profissão que tu ama, vão ter dias difíceis, né? Então, isso não é tudo. E se a gente ficar só nessa utopia a profissão que eu amo, vai dar problema lá na frente. Então,
hoje eu costumo dizer que qual é a melhor área? Aquela que tu gosta, do que tu tá fazendo o que tu gosta, do que tu faz, mas que também te remunera bem. Porque dinheiro é o que te dá liberdade. Até mesmo para poder optar por fazer, agora eu vou fazer só essa, vou contratar e vou fazer só essa parte. Então, eu vejo hoje que a gente precisa também pensar nesse lado. E até o Lucas e eu, a gente conversa muito sobre a questão dos nichos. Hoje o meu escritório atende todas as áreas do direito. Eu, Isabela, sou criminalista. Atuo só na área criminal. Mas eu tenho um escritório que atua em todas as áreas justamente por isso. Porque a gente precisa entender o mercado. Eu acho que o mercado, a gente precisa entender o mercado e fazer aquilo que ele precisa. O que tu me diz com relação a isso de entender o mercado e fazer o que ele está nos chamando e não só aquele que a gente acha que tem que ser feito? Perfeito. E é isso aí mesmo. É uma empresa, né? Teu escritório é uma empresa. Então, como é que eu faço para vir mais dinheiro de outros lados? E tu tem que vender o que teu cliente está procurando. Tu não tem que vender o teu produto, e sim o produto que ele quer. Então, o que aparece ali, vocês vão montando. Claro que, no caso da doutora, ela tem excelentes advogadas, ela já tem uma história, ela já tem uma estrutura, mas para quem está começando, pega um lado, depois pega outro, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ou que faz não vai dar parcerias, certo. né? Faz O que não dá é para parcerias. deixar o cliente passou. Ah, não sei, Perfeito. não tenho nem para quem indicar. O que eu recomendo? Às vezes o advogado chega pra mim, Lucas, tá tudo ótimo e tal, mas às vezes chega um cliente que eu não atendo, o que eu faço? Cashback, joga pra um parceiro, olha, tu não quer fazer 30% aqui, 70%, que seja, não deixa esse cliente ir embora. E aí ele vai ter confiança em ti, tu capta, ele te indica e tu ainda ganha um dinheiro com o teu colega. E o teu colega vai gostar, porque ele não ia ter esse cliente, então ele não tá tranquilo pra ele pagar um valor pra ter esse cliente, né? Esse formato de parceria é necessário, né? Não é nem mais uma escolha. Tu tem que ter parceiros, né? Se tu atua exclusivamente com a área, determinada área, inevitavelmente vão chegar pessoas de outras áreas em busca de ti. E isso é uma coisa que é uma crença limitante que de cara eu já quero quebrar. Eu atuo no criminal há quase 10 anos, me posiciono como criminalista nas redes sociais há pelo menos 6 anos ou mais. E até hoje eu sou procurada para todas as áreas. Então, hoje eu tenho um escritório que suporta, mas quando eu não tinha um escritório que atendia essa demanda, o que eu fui fazer? Fui em busca de profissionais que eu confiava tecnicamente, né? Que eu conhecia o caráter, conhecia os profissionais e sentei com eles e conversei. Digo, olha, alguns clientes me procuram, ou não, tu tem interesse? Vamos sedimentar uma parceria? Vamos fazer uma parceria? E assim foi, né? Todo mundo se remunerava, todo mundo tinha cliente e é muito interessante. A gente precisa fazer isso, porque senão o cliente chega até ti, não sabe pra quem indicar, não sabe fazer nada. Poxa vida, cadê o senso de gestão de empresa, né? Não é só isso. E mais um ponto, que agora depois nós vamos falar também. Eu volto também. Tu quer complementar? Deixa eu só complementar essa parte do nicho vai. aí. Muitas vezes o advogado chega pra gente, Lucas, eu sei atender tudo, eu atendo um monte de coisa, eu sou bom. Ok, mas se tu quer tirar pra todo lado, tu não vai conseguir crescer em nada. E isso é o que a galera entende, assim, eu tô sem cliente, então eu vou oferecer tudo. E não, é justamente o contrário. Eu tô sem cliente ou com cliente eu quero crescer. Nicha. Porque nichando, vocês vão conseguir ter muito mais volume de cliente, vai ter mais cliente procurando vocês, porque todo advogado bom conhece outro advogado bom, e aí vocês vão conseguir atender outras áreas dentro do escritório por estar bem posicionado para um nicho só. Então, recomendo sempre a nichar, ok? É isso que eu ia dizer, perfeitamente. O advogado generalista é uma coisa que não existe mais, né? Não pode mais existir. Não tem mais como tu ser generalista. Primeiro porque tu não tem como ter capacidade só pra técnica. Não sermos cancelados aqui no podcast. Não sermos cancelados. Quem é antigo na advocacia e tem muito cliente, tá tudo bem, tá dando certo, pode continuar. É uma outra realidade, mas que também acaba se adaptando. Eu digo perfeito. Antigamente tudo era diferente, né? Os processos eram físicos, o tempo de duração de um processo era outro. Muita coisa mudou. E depende do que é sucesso para um para outro também, Com certeza. Mas até os grandes nomes da advocacia mais antiga, hoje tem profissionais auxiliando eles. Claro que eles captam, eles são a linha de frente, mas se tu parar para analisar o escritório deles, quando deu certo, eles têm linha de frente técnica. Perfeito, né? Eles têm profissionais técnicos para cada área. Então, e comercial para cada área, muitas vezes. Também. Então, essa questão do generalista, tu pode até ser uma frente generalista ali, porque tu tens um escritório full service. Muito embora eu não concorde em tu ser frente generalista. Tu pode atender, mas tu precisa te posicionar como um profissional da área que realmente é a tua área de afinidade, a tua área de conhecimento técnico. Perfeito. Mas, pensando em nicho, se criou uma cultura. E aqui falando só um pouquinho sobre posicionamento, que se criou uma cultura que a questão do nicho da advocacia, tu tinha que definir da seguinte forma. Eu sou criminalista, eu sou familiarista, eu sou trabalhista, eu sou previdenciarista.
Por algum tempo, quando o marketing jurídico começou a reverberar e o pessoal começou a entender, era isso que se ensinava. Que para tu definir o teu nicho, tu tinha que escolher uma área do direito de atuação. Quando a gente pensa em posicionamento, a gente entende que não necessariamente eu vou trabalhar com uma área de atuação do direito, né? O que é se posicionar? É se colocar à disposição de um grupo. Perfeito. Esse grupo não necessariamente está precisando de um direito X. Vou dar um exemplo. Uma das minhas mentoradas, que estava com dificuldade de escolher o nicho. E aí eu disse para ela, não, vamos fazer uma reunião aqui, eu quero conversar contigo porque eu quero entender. Por que tu está tendo dificuldade? E aí a dificuldade dela era definir porque, na verdade, ela era uma advogada que defendia direitos das mulheres. Então ela não é uma advogada do direito de família, nem uma advogada do direito criminal, porque quando a gente defende direitos de mulheres, muitas vezes a gente está falando de violência doméstica. Ela era uma advogada de mulheres. E isso é um nicho. É um nicho. Esse é o público dela, né? Não necessariamente ela faz só família, só crime e, às vezes, até alguma outra área que envolva a questão do direito das mulheres. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Não necessariamente tu te posicionar e tu escolher um nicho vai ser direito de família. Pode ser direito dos idosos. Eu tenho também uma mentorada que ela fala com os idosos. Então, envolve previdenciário, envolve muitas vezes bancário, envolve até mesmo consumidor ali. Então, a gente precisa ir um pouco além, né? Quando a gente fala sobre posicionamento e posicionamento autêntico, a gente tem que sair dessa bolha que se criou num primeiro momento sobre marketing jurídico. Perfeito, doutora. E aí, me conta, então, o que é um Instagram bem posicionado? O que é estar bem posicionado? O que eu preciso... Melhor, né? O que eu preciso ter no meu Instagram? O que tu precisa ter no teu Instagram? Vamos lá. Primeiro de tudo, tu precisa ter uma boa foto. Vamos começar do começo. A gente precisa ter uma boa foto, né? Que apareça o teu rosto, claramente, as pessoas consigam te identificar facilmente. Tu precisa ter o teu nome ali com... Eu sempre digo, coloca o advogado de determinada área já no teu nome para as pessoas conseguirem te buscar ali e localizar. Tu precisa ter uma bio, né? A bio ali, a descrição clara, que diga o que tu faz, para quem tu faz, como tu faz. E aí eu sempre digo que o ideal é tu criar uma frase, de fato, né? Que defina. Não só advogada de família, advogada de mulheres. Não, uma frase que te defina. Porque todos nós temos um diferencial competitivo. O que é um diferencial competitivo? Por que eu, Isabela Camerini, criminalista aqui, e não qualquer outro dos milhares que tem por aí? Porque essa pessoa olhou, entendeu, se conectou e gostou de mim. Então, eu preciso que ela entenda quem eu sou. Então, a minha bio tem que descrever isso aí pra ela, né? Além disso, nosso Instagram, o que ele tem que ter? Mesclar um pouco. E aqui é um ponto que algumas pessoas se incomodam. Ele tem que mesclar o quem sou eu, além da advogada, né? Eu preciso me posicionar como advogada. Culturas e valores, né, doutora? Culturas, valores, até mesmo os meus hobbies e tudo mais, né? Porque pessoas conectam com pessoas. E as pessoas vão se conectar com as mais variadas coisas, né? Então, o teu Instagram, essa coisa do Instagram com a logo do escritório, só com um post estático, falando da lei e tal, é um Instagram que pode até ser que algum cliente chegue em alguma... Mas não é um Instagram com potencial de captação. Então, um Instagram pessoal e profissional em conjunto é um Instagram com potencial de captação, onde as pessoas vão se conectar contigo, vão querer contratar o teu serviço porque realmente se identificaram e gostaram de ti. E isso é até quebra de objeção para valor, né? Porque a pessoa, quando escolhe a ti porque quer a ti, ela não tá nem aí o que tu vai cobrar. Perfeito. Ela quer te contratar. Então... Enfim, a gente poderia fazer um podcast só para como fazer o perfil do Instagram. Mas basicamente é isso. E mais um adendo. Mais uma coisa que a gente precisa ter no nosso Instagram. A gente precisa ter opinião. Bom. A gente precisa ter opinião porque se eu fizer um conteúdo jurídico falando sobre a alteração da lei que aconteceu, ou sobre o caso do famoso que tá se divorciando, pedindo a guarda do filho, e só fizer um comentário informativo sobre isso, vai ser só mais um comentário. Agora, no momento que eu dou a minha opinião, que eu levanto a bandeira e que eu digo que eu concordo com tal coisa, não concordo com tal coisa, é aqui que eu vou virar a chave do conteúdo que realmente vai despertar interesse nas pessoas. Então, se eu pudesse dizer, dentro dos teus conteúdos, o que não pode faltar, a tua opinião. O teu ponto de vista. Legal, filósofo. Bom. É realmente isso, né? Por que a pessoa vai te escolher ou escolher o outro, né? É quem passar mais credibilidade no Instagram, depois no WhatsApp, ou numa conversa em vídeo, numa ligação. Isso é algo que o advogado também não tem muita noção. Assim, o cliente chegou no teu WhatsApp.
Não é, eu faço isso e deu. Não, conversa com ele, responde ele na hora, liga se precisar. Eu sou de outra cidade. Liga, faz uma chamada de vídeo, passa mais confiança pro teu cliente. Pergunta como é que tá a situação dele, fala do problema dele, o que acontece se ele não resolver esse problema, ajuda ele e aí vocês vão conseguir fechar. E é assim que vocês vão fechar contratos cada vez maiores. Então, isso é algo que o pessoal não dá bola e funciona muito. E depois da prospecção, Lucas, tu considera o comercial dos advogados uma barreira também? Porque não adianta o lead chegar, né? Ele tem que realmente fechar o contrato. O que tu vê? Tu vê uma certa dificuldade desse trato? Até por demora, às vezes é uma coisa que eu puxo bastante a orelha. Chegou o contato, tem que responder na hora. O que tu me diz do comercial, do que tu tem visto aí com teus clientes? Perfeito. A gente começou fazendo tráfego pago, e aí o tráfego pago é gerar demanda, né? Então a pessoa te procurou, te encontrou, entrou em contato. Só que não adianta nada tu gerar demanda e não ajustar o comercial. Então a gente sempre ajuda todos os nossos clientes com o comercial. Então, como que eu falo com o meu cliente? Quando que eu uso um chatbot? Quando que eu uso uma inteligência artificial? Como que eu falo para conduzir o contrato? Que é isso que a gente está falando. O cliente muito idoso, liga para ele, faz uma chamada de vídeo. O cliente está com a objeção de que mora longe, liga também, faz uma chamada de vídeo. O cliente é da região e é um contrato que pode ser grande, leva o cara para o escritório. Então, tem várias coisinhas que tu pode fazer. Mas, e claro, quando tem muito volume, um CRM. O pessoal também foge de tecnologia, mas se tu tem 50 pessoas te chamando na semana, não adianta contratar uma secretária, ela não vai conseguir se organizar. Bota um CRM, implementa lá bonitinho. Follow-up. A gente faz follow-up e a gente vê que 30% dos leads, dos contatos que eram perdidos, o pessoal recupera e fecha o contrato. Simplesmente por, e aí, resolveu o teu problema? Não resolvi. Tá, então vamos resolver agora, vamos. Funciona. Comercial na advocacia funciona demais. A gente tem uma parceira que é mentora de implementação comercial e ela contrata o comercial dos escritórios e faz o comercial ligar. O comercial fica ligando, tá com problema, tal, fica ligando para todo mundo e funciona o telemarketing padrão. Então, tem que ter geração de demanda e tem que ter um comercial alinhado. E o pessoal é resistente quanto a isso e funciona demais. Lucas, eu discordo de ti, eu discordo da doutora. Beleza, mas vamos falar de... Tem gente que é feliz com um pouco, tem gente que é feliz com um médio, tem gente que quer montar um escritório milionário. E é aí que a gente vai separando as coisas, entendeu? Tem gente que quer ganhar 15 mil, tem gente que quer ganhar 50, quer ganhar 100. Então, vocês podem discordar, mas não podem discordar dos fatos, dos resultados, né? É isso. Claro, existem níveis e é aquilo. E existem opções também. Teve uma época que o pessoal chegava na minha rede social e dizia, porque então tem que abrir o meu escritório, é só essa opção. Não. E aí entra um ponto. Tem advogados que não têm esse perfil do empreendedorismo, que não tem esse perfil desse pensamento. Então, tu tem que estar com alguém que tem. Né? Então, tu precisas, num primeiro momento, te associar a essa pessoa. Né? E aqui vem os advogados associados. Eu acho que, para um começo de carreira... Muitas vezes, para quando tu não tem esse viés comercial, é uma opção interessantíssima. Né? O que a gente chama de intraempreender, né, Lucas? Em todas as áreas. O que tu acha de intraempreender na advocacia? É uma opção também para o pessoal? Eu acho que é uma ótima opção, porque assim, se tu não tem um perfil empreendedor, aquele perfil de, eu vou fazer tudo, vou fazer bem, vou dar um jeito, aí vou contratando e vou viver no vermelho, vou viver com dor de cabeça e dormir no barulho, tu não precisa empreender para ganhar um bom dinheiro. Tu pode chegar e entrar na empresa de outra pessoa e deixar bem claro o que tu quer. Então, olha, eu sou muito bom tecnicamente, eu vou cuidar de X processos, eu sei que o escritório fatura tanto, se ele crescer eu quero ganhar mais, quero ganhar tanto, quero ter porcentagem do escritório, ou chamar um colega, o colega é muito bom de comercial, olha, eu sou muito bom tecnicamente, vamos se juntar, a gente separa meia-meia, 60-40, como decidir ali, e assim vai crescendo. E... intraempreender é um jeito muito fácil de tu levantar dinheiro, porque o empreendedor, muitas vezes, ele vai investir no negócio dele. Então, às vezes, o escritório fatura 50 mil, o advogado pegou 5 mil para ele, porque ele tá contratando gente, tá fazendo coisa. E tu, como o intraempreendedor, tu pega o teu salário. Então, tem essa parte mais segura, mas o que o pessoal erra? O pessoal não tem a cabeça de dono. E isso você sempre tem que ter para crescer no escritório de outra pessoa. Claro que existe muita exploração e por isso que vocês têm que conversar bem com o dono do escritório o que vocês querem e o que vocês vão entregar. Então, olha, Isabela, eu sou muito boa advogada, nunca passa nada aqui, o escritório só tá crescendo comigo, eu acho que eu mereço um pouco mais. Essa conversa tem que estar sempre alinhado. E aí entra para quem vai montar um escritório. O que vocês precisam ver? Comercial, tem que ter demanda, tem que fechar com essa demanda, tem que ter advogado bom, técnico ali, tem que ter gestão de pessoas, porque, gente, quem entende de pessoas entende de negócio. Então, tem que ter conversa diária com o pessoal, tem que ter conversa semanal, tem que ter alinhamento mensal.
O advogado esquece que é uma empresa e o escritório de vocês é uma empresa. Então, vocês têm que ver o que vocês são bons e o que vocês não são bons, vocês delegam. É prestação de serviço. A mágica da prestação de serviço é delegar o que a gente não é bom. Claro que vocês têm que entender para ninguém passar perna em vocês. Mas assim, eu sou horrível de comercial, contrato alguém pro comercial, tô sem dinheiro. Vamos ver por comissão para começar, depois a gente negocia valores. Eu não sou bom com gestão de escritório, não sou muito organizado. Eu sou muito bom ali, tribunal do júri, eu sou incrível, mas eu erro ali nas planilhas, não sei mexer no Excel. Pega alguém. Pode ser o teu sócio ou pode ser algum colaborador. E aí vocês que vão escolher vão ver o quanto que a pessoa agrega. Mas é isso. Fui um pouco longe no empreendedorismo do escritório, mas mas é excelente, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a única alternativa de crescer na advocacia e ganhar bem na advocacia é abrindo o seu escritório de advocacia. E não é. Não é. A gente tem... Eu tenho exemplos comigo e vejo exemplos de escritórios bem-sucedidos onde existem advogados muitíssimo bem remunerados intraempreendendo, ou seja, associados dentro de um escritório de advocacia. Então, não é uma única opção. A Isabela, não tenho mente de gestão, não quero correr o risco da gestão. Tu tens ainda alternativas. E tu também tens que produzir o teu marketing e tu também tem que fazer o teu nome mesmo estando dentro de uma empresa, né? Que é outro escritório de advocacia. E aí entra pra complementar. Pensem comigo, eu montei um escritório. Aí eu contratei a Isabela. A Isabela cuida de todos os meus processos, ou da metade deles, faz tudo muito bem. Ela faz conteúdo, traz cliente pra mim. Eu não quero perder a Isabela. Isabela, quanto é que eu tenho que te pagar? Olha, Isabela, entra tanto no escritório, eu te pago isso aí, tá legal? Eu te dou uma porcentagem do escritório. Então, o dono, ele vai ver o resultado que vocês entregam e aí vocês têm que conversar e ele também tem que ter essa visão para valorizar. Isso eu acho que é algo muito errado que os escritórios fazem também. Tem uma advogada muito boa, resolve todo o problema, mas não quer pagar mais para ela, quer pegar o dinheiro para si. Tu vai perder o talento. Então, aí o pessoal, nessa de perder o talento, o pessoal, então não vou treinar porque eu não quero perder. Tá, mas o que custa caro ter um advogado ruim no teu escritório, entendeu? Então, treina e qualifica e paga bem para ele. Mas o escritório não cresceu. E aí, como é que eu vou pagar mais pra ele? Aí a culpa é tua. Aí é tu que tem que fazer o escritório crescer de alguma forma. Se tu é a frente comercial e da gestão, Exato. A responsabilidade é tua. Então tu vai perder o talento. E é melhor ter um escritório cheio de talentos e achar um jeito de pagar sempre mais a eles. É a dor de cabeça de todo empresário, né? Achar gente boa e manter esse pessoal. Quem acha caro um bom profissional não conhece. É esse o termo. O custo de um profissional ruim. Isso aí é fato. Né? Então, é exatamente isso. E para crescer dentro de um escritório de advocacia, agora falando também como alguém que tem talentos no escritório de advocacia, o que a gente espera das pessoas que vão entrar dentro do nosso escritório? Exatamente isso que o Lucas falou. Pensar com cabeça de dono, tá sempre buscando se aprimorar, melhorar, buscar soluções. Eu digo que o nosso sucesso é proporcional à quantidade de vezes que a gente diz, me dá isso aqui que eu vou resolver e resolvo. Né? E isso em tudo que é lugar, em tudo. Né? Então, se eu tenho um profissional que está sempre resolvendo os problemas dentro da minha empresa, que está sempre resolvendo... Como que eu não vou valorizar ele? Claro que a gente sabe que existem escritórios que não valorizam e fujam desses lugares. Agora, existem lugares que vão valorizar vocês, que vão entender o quanto vocês agregam ali e vocês vão poder prosperar muito lá. Então, não pensem que a única opção é empreender. Agora, tudo bem se não tem mente empreendedora. Agora, a questão do marketing e do nome... Aí eu já vou bater um pouquinho nessa tecla. Porque é uma coisa que eu ouço muito. Tu deve ouvir também, porque tu também agora tá produzindo conteúdo. Pra ti é fácil. Eu ouço muito isso. Mas pra ti é fácil gravar um conteúdo. Pra ti é com naturalidade. Gente, não é. Hoje é. Não foi. Foi uma batalha, né? Uma batalha de primeiro aprender o que eu tinha que fazer, como que eu ia fazer, de que forma se faz, como que eu me posicionava, como que eu produzo conteúdo, que conteúdo dá certo. Porque às vezes a pessoa tá produzindo conteúdo há um mês e diz assim, nossa, mas não tá vindo ainda cliente, não tá crescendo o meu perfil. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que tu precisa ter constância. Tu precisas produzir conteúdo aí um tempo até isso. Um pouco de sorte a gente também conta, como tu brinca, né? Às vezes um conteúdo ali deu muito certo. E mais rápido vai acontecer isso. Mas às vezes não é da noite pro dia. É constância, é tempo e é treinamento. Então, não fiquem com essa ideia de eu não nasci pra gravar. Eu não sei fazer isso. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Tem muitas coisas que são nossas, que são do nosso perfil. E eu falo bastante de temperamento, perfil comportamental. São coisas que são nossas, inatas. A gente nasce, não tem como mexer. Agora, a minha oratória é treinável. A minha desinibição, falei certo? Com a frente das câmeras, é treinável. Eu vou treinando, 100%. Eu vou me adaptando. Tu já tinha essa facilidade com a câmera? Como é que foi pra ti? Porque o pessoal adora falar que pra nós é fácil. Perfeito. Eu sou uma pessoa muito tímida.
Eu tinha uma empresa de gestão de tráfego que fazia 20 mil reais no mês. Eu não tinha Instagram, eu não tinha conteúdo, eu não tinha nada, porque eu era tímido. E pra quem não sabe, o tráfego pago é um trabalho analítico. A gente trabalha com vendas e toda a parte analítica ali, eu ficava atrás do computador e ficava fazendo tráfego pago, organizando ideias, vendo marketing, passando pro cliente. E o cliente é a voz, é a imagem, e eu ficava por trás, bastidores. Eu vi a necessidade de começar a fazer tráfego pago, né? Comecei a contratar gente, é aquilo que a gente falou, olha, precisa entrar mais gente para poder pagar todo mundo bem, manter os meus talentos na casa, né? E aí comecei a fazer conteúdo. E aí pensem assim, eu sou tímido, eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes, né? Criado no campo, então eu odiava fazer conteúdo. E aí o primeiro conteúdo é horrível, a gente fala travado, a gente fala tudo errado. Aí foi melhorando e melhorando e melhorando. Ainda não tá bom, mas se vocês forem ver o meu conteúdo de agora pro lado início, é bizarra a diferença. E isso acontece com todos. Eu tenho cliente que às vezes a gente fecha com o cliente e chega com a equipe lá e fala: o que a gente vai fazer? Esse cara, nossa, vai ser um trabalho muito difícil. E realmente, começa os anúncios, a gente fica, não vai dar certo. Ele grava. A gente tem cliente que a gente falou, esse cara vai ficar 2, 3 meses, não vai dar. Deu chegar pra ele e falar, cara, vamos tentar. Eu nem queria vender, eu falei, vamos tentar. Que hoje é blogueirinho, influencer, vários. E às vezes pessoa de idade, influência, consegue. Então, assim, é prática, é fazer. Constância leva a gente pra qualquer lugar. A gente tem que fazer. E é aquilo do fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Eu digo, né? Eu não gosto de gravar conteúdo, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. O não tenho tempo, eu acho que é a coisa que eu mais ouço. Isabela, eu não faço porque eu não tenho tempo. Se tu for esperar ter tempo pra produzir conteúdo, tu não vai produzir nunca. Não tem tempo de sobra. O empreendedor, o advogado, eu sou mãe, empreendedora, advogada. Se eu precisar dizer, agora sobrou um tempinho aqui, eu vou produzir conteúdo, não. A produção de conteúdo está na minha agenda, como o atendimento do cliente, como audiência, como o prazo que eu tenho que fazer. Perfeito. E foi só quando eu encarei assim a produção de conteúdo que eu comecei a produzir de fato. Porque se eu esperasse ter tempo de sobra, não vai sobrar. Não vai sobrar. Então, eu acho que também, muito isso. O pessoal tem que ver a produção de conteúdo como parte do trabalho. Eu acho que foi isso que tu fez contigo também na tua empresa. Tu passou... Porque sobrava tempo para produzir conteúdo? Não tinha, mas tinha que fazer, né? E isso é algo... espero que o pessoal não se ofenda, tá? Mas o que a gente repara? O cliente que é mais ocupado, que mais ganha dinheiro, é o que mais faz conteúdo, é o que mais aparece, é o que responde mais rápido. E aí, quando o cliente não ganha dinheiro, é ele que, não, eu tô ocupado e não dá e não sei o quê. E isso foi uma lição que eu aprendi muito cedo, que eu reparava quando eu tava de autônomo ali, não tinha colaborador, não tinha ninguém, eu via que eu tinha clientes que me respondiam às 6 da manhã, me respondiam à meia-noite, o cara trabalhou o dia inteiro, o dobro que os outros clientes que não têm tempo estão trabalhando, e que isso, eu preciso trabalhar mais também. Dá pra mim trabalhar mais, deu pra ver. Então, de tu achar que a pessoa tem mais do que 24 horas no dia. Então, é isso. Sempre dá tempo. Sempre dá. Então, aquele tempo que tu perde, 10 minutos rolando no Instagram de manhã, 10 minutos no banheiro ali, depois 10 minutos na janta, é meia hora. Em meia hora tu grava um monte de conteúdo. Conteúdo, anúncio. E o pessoal tem preconceito, né? Eu vejo, tem tempo de gravar conteúdo, é porque não advoga, não. Justo o contrário. Justo o contrário. Se tá produzindo conteúdo e tá conseguindo aparecer aqui, é porque dá tanto valor pra profissão e pra carreira, que tá se dedicando a isso e tá vendo isso como uma parte do trabalho. Porque é o que a gente tá falando. O comercial é uma parte do trabalho. O marketing também é uma parte do trabalho. E é a mais importante, né? E também, uma outra coisa que acontece, e eu sempre puxo a orelha, né, dos meus alunos quando eu vejo isso acontecendo. Às vezes, o pessoal pega uma constância e vai. Produz bastante conteúdo. E aí começa a colher os resultados. Porque o resultado vem. E o pessoal até se empolga com isso. Só que aí, o que acontece? Começa a produzir conteúdo, começa a vir os resultados, os clientes começam a chegar, começa a fechar contrato, e aí, agora eu tô sem tempo para produzir conteúdo. Só que a advocacia é tu planta e tu colhe, como qualquer outro. Comercial nunca para. Então, se tu fez a produção de conteúdo, vieram os clientes, fechasse os contratos, e aí tu te sobrecarregou atendendo esses contratos a tal ponto que tu não tá conseguindo fazer de novo esse novo ciclo de produção de conteúdo e marketing, vai chegar uma hora que vai dar problema. Tu vai estar cheio de processos, clientes atendendo que os contratos já estão até se encerrando e acabando, e cadê os novos contratos? Porque tu precisa de um tempo para vir, uma maturação, então tu não pode parar. Não é porque lotou a cartela de clientes agora, tô cheio de clientes, então contrata. Um outro ponto que os meus alunos me perguntam, quando é a hora de contratar? Quando tu não tá com tempo para nada, e principalmente quando tu não tá com tempo de fechar novos contratos. Então, tá errado. Perfeito. Então, vamos lá. O escritório é uma empresa.
E no Brasil, ali, metade das empresas em 5 anos vão quebrar. Em 10 anos, 75% das empresas vão quebrar. Isso é estatística, é fato aqui no Brasil, tá? Quantos advogados vocês não conhecem que, pô, o cara era trigrande, tribom, agora o cara tá fazendo Uber, ou o escritório era trigrande, o escritório diminuiu um monte. E empresa que não vende, morre. Simples assim. Tu tá ganhando bastante dinheiro hoje, mas é só, deu uma dívida, deu um problema, deu uma crise, não veio o cliente, começa a vir as contas, não dá para pagar o aluguel e tal, e a empresa de vocês vai morrer. Então, vocês sempre têm que pensar na venda. Empresa que não vende, morre. Então, Lucas, eu vivo bem com 10 mil reais. Então, tu vai sempre focar para ganhar 15, 20. Porque em qualquer crise que dá, qualquer problema que tem, beleza, tô nos meus 10, eu ainda vivo bem. Então, isso o pessoal não tem muita cabeça também. O pessoal ganha 10 e vou ganhar 10 o resto da vida. Não, aí um mês tu ganha 8, Exatamente. Aí tu começa a ficar nervoso, ganha 5, e aí azedou, e aí é ladeira abaixo. Então, escritório que não tá crescendo, tá caindo. Perfeito, perfeito. Não existe estabilizou. E isso é uma coisa que também muito... eu quero ser estável. Não, eu quero crescer constantemente. Porque se eu não estiver crescendo, é sinal que eu tô caindo. A estabilidade está no crescimento, né? A estabilidade está no crescimento. Então, uma outra coisa que eu sempre falo e penso muito, né? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que melhor se adapta, né? A frase completa não é assim, mas é isso, a gente precisa se adaptar. Então, até os escritórios mais antigos, enfim, eles vêm se adaptando ao marketing, né? Uhum. A gente vê o Nelson Williams fazendo marketing. Uhum. Que necessidade tem o Nelson Williams com faturamento de bilhões? Tem, senão não estaria lá. Senão ele vai perder mercado para outros novos escritórios que vão chegar. Perfeito. Se tu para no tempo, alguém passa por ti. Perfeito. Né? Se tu não te atualiza, se tu não te adapta... Todo mundo faz isso, grandes marcas ali, o cara tá na cara, o João Adib ali da CIMED, o velho da van que o pessoal fala, não me cancelem nesse podcast falando de velho da van. E eles estão fazendo marketing, eles são a cara do produto deles. Imagina, a van faz 50 milhões no dia e o cara tá lá fazendo conteúdo, fazendo os negocinhos dele, então... Deve estar sobrando tempo pra ele. Né? Então tem que fazer, gente, tem que crescer. Não dá pra se acomodar, e é isso, senão o escritório vai desandar. Então, doutora, como é a mentoria? Me conta. Então, a mentoria Comunicação Defensiva, né, para quem não conhece, é uma mentoria que trabalha a parte do posicionamento, marketing jurídico, dos advogados de todas as áreas jurídicas, né? Não são só criminalistas, tem muitas pessoas que acreditam que é só para a área criminal, não, são para todos os nichos. Onde a gente vai desenvolver esse profissional para ele conseguir se posicionar e transmitir autoridade, confiança e, enfim, de fato vender o serviço dele à altura do nível técnico que ele tem. Eu sempre digo que não basta tu ser excelente no que tu faz, as pessoas também precisam saber disso. Então, a mentoria, ela trabalha isso, essa questão da gente se posicionar ao nível que a gente tem tecnicamente. Eu sou da ideia que não basta a gente também só parecer ser. Então, eu sempre prezo e sempre trabalho também na mentoria a parte técnica, tanto que a gente tem boas práticas da advocacia, a gente tem tudo isso, né? A gente tira dúvidas de tudo. Ali eu tenho profissionais de todas as áreas, a gente tem grupo de network, a gente tem comunidade, todo mundo se apoia, se ajuda. Surgiu um processo aqui, tô com uma dúvida, todo mundo vai se auxiliar. Então, tecnicamente, a gente também preza por essa excelência. Mas a gente trabalha com os advogados que querem aprender a se posicionar nas redes sociais, produzir os seus conteúdos. A gente trabalha com a estratégia realmente do funil, que eu chamo, né? Para atrair os clientes, transformar esse Instagram numa verdadeira rede de prospecção. Eu digo que a nossa métrica para saber se está funcionando o nosso marketing jurídico é se os clientes estão chegando. Perfeito. Às vezes as pessoas me dizem assim, nossa... Tô produzindo conteúdo aqui, mas tá dando 10 curtidas. Tem 100 visualizações. Isabela, o que tá acontecendo? Tá, e como é que tá o teu direct aí? Tem alguém entrando em contato contigo? Por causa desse conteúdo aqui eu fechei um contato. Ponto. Tá funcionando. É isso que tu precisa saber. A métrica de funcionamento é se tá fechando o contrato. E as pessoas às vezes têm muito essa ilusão de achar que saber se deu certo é o perfil crescer, né? Perfeito, perfeito. Às vezes a pessoa, eu tenho 15 mil, 20 mil seguidores. Ok, quanto que tu fatura? 10 mil. Tá, então pra que tu tem 20 mil pessoas te seguindo? É muito mais fácil ter 100 seguidores, mas todos serem clientes, todos serem possíveis clientes. Então, é muito comum. Um advogado é bem posicionado, o perfil não é grande porque ele fala pro público dele, ele tem 1.000 seguidores, mas o escritório faz 20 mil. Ou, às vezes, o advogado tem 20, 30 mil seguidores, faz um monte de piada, um monte de meme, mas ninguém sabe o que ele trabalha. Ele tem um monte de seguidor e não ganha dinheiro. Então, a gente sempre tem que pensar que os nossos seguidores têm que ser possíveis clientes. E crescer na rede social não é crescer seguidores, é crescer audiência qualificada. Então, não deu curtida, não deu comentário. Tu não precisa disso. Tu precisa que as pessoas vejam, bastante pessoas vendo, e que essas pessoas entrem em contato para fechar algum contrato. Então, é aí que o pessoal se perde.
por faturamento. A lógica é bem diferente, né, do que a gente espera. Porque quando a gente começa a produzir conteúdo intencional, que é o conteúdo que a gente está se posicionando, que a gente está dando a nossa opinião, que a gente está levantando a bandeira, a tendência é cair o número de seguidores. É tu perder seguidores. Pessoas que realmente não são teu público. Isso. Porque a primeira coisa que tu tem que entender quando tu vai começar a te posicionar é quem é o teu público-alvo. Com quem tu quer conversar. Com quem tu vai te comunicar. Pra quem é o teu conteúdo. Porque ele não é pra todo mundo. Não tem que querer agradar todo mundo. Aliás, é o contrário, é o contrário do que a gente precisa. A gente tem que agradar o nosso público. Perfeito. Às vezes a pessoa vem ali, eu boto uma foto pessoal nos stories dá 500 visualizações, eu trabalho dá 100. Eu boto uma foto pessoal com o marido ali, dá 200 curtidas. Eu boto algo de alguma tese ali, explico, dá 10. Beleza, mas tu quer ter um Instagram pessoal? Tu quer que as pessoas vejam tua vida? Quer entrar pro BBB? Como é que é isso aí? Quer virar influencer? Então, deu menos gente vendo, deu menos gente vendo, deu menos gente curtindo. Beleza, mas tu falou do teu trabalho. Então, a pessoa que tá ali tá mais qualificada do que a pessoa que quer ver tua vida. Então, essa sempre vai ser a métrica. Quanto o escritório tá crescendo e faturando. Então, quantos clientes vêm do Instagram? Quantos clientes vêm do Google? Quantos clientes vêm do TikTok? Quantos vêm do YouTube? Quanto que o escritório cresce mês a mês. Essas são as métricas. O resto, seguidores é vaidade, gente. É só isso, uma métrica de vaidade. E é uma consequência. Uma hora o teu perfil vai crescer. Se o teu conteúdo for bom, uma hora o teu perfil vai crescer. O meu levou 6 anos. 6 anos? Por aí. Desde que eu comecei a produzir conteúdo. Hoje eu tenho relativamente um perfil que vem crescendo. Mas por muito tempo eu tinha um perfil com 1.000 seguidores e prospectava bastante. 1.000, 2.000 seguidores ali já tinha um volume de leads chegando considerável. Então, era o que me importava. Não me interessava. Eu nunca busquei esse crescimento, né? Às vezes eu recebo perguntas, como é que eu viralizo? Tu não tem que querer viralizar. Se tu queres usar a tua rede social como um meio de prospecção de clientes, o teu foco não é viralizar. Perfeito. Muito pelo contrário. Eu nunca mais esqueço que quando teve o boom do meu perfil, que ele cresceu, o Lucas já trabalhava comigo, já era meu parceiro de negócio, e o Lucas disse assim, meu Deus! Eu disse, mas isso não é bom? Então por que pode não ser bom, Lucas? Nos conta, por que às vezes viralizar não é? Por que viralizar não tem que ser nosso objetivo? Perfeito, vamos lá. Tu é uma advogada e tu quer clientes. E aí tu faz uma piadinha, tu faz um meme e viraliza. E aí aquele pessoal, ele tá pelo meme, ele tá pela piadinha. Então muitas vezes tu estraga um perfil. Muitas vezes viralizar é a mesma coisa que comprar seguidores. Tem um monte de gente fantasma que não vai virar teu cliente. Tu fez um conteúdo que o pessoal gostou, mas não é tua linha de conteúdo. Então esse pessoal vai parar de engajar contigo e tu vai ficar fantasma ali. E é aí que muita gente estraga contas, tá? Qual é o normal? Geralmente, tá? Tu ter 10% ali dos teus seguidores nos stories. Então, viralizei, tem 100 mil seguidores, mas aí tem 2.000 pessoas nos stories, 1.000. Então, teu perfil tá zoado. Então, não tá com o teu público vendo ali as suas coisas porque eles não gostam do teu conteúdo. Então, muitas vezes tu estraga um perfil por viralizar. Então, tem que tomar muito cuidado com essa viralização a todo custo. Claro que, sou um advogado criminal. Beleza, qualquer pessoa pode cometer um crime. Então, bota audiência ali, se é conhecido, é jogo. Agora, quando é algo muito específico, por exemplo, um advogado empresarial. Pô, tu quer mesmo um monte de gente ali? Para grandes empresas, ainda mais. Para que tu quer ter essa gente no perfil ali que não vai fechar contigo? Se tu fecha com grandes empresários, tu quer grandes empresários no teu perfil. Então, eu tenho 2.000 seguidores. E se 10% desses 2.000 seguidores forem teus clientes pagantes, sabe? Então, tu ter 200 clientes ali te pagando, posso ter errado a matemática aqui, mas 200 clientes dos seus seguidores ali te pagando mensalidade. Tá ótimo, perfeito, tá ganhando muito dinheiro. E não precisa de tanto número. Então, tomem cuidado com viralizar a todo custo. A gente precisa focar em produzir o conteúdo intencional. Essa história de entrar em trends, qualquer trend por entrar, não, ela tem que comunicar com o teu posicionamento. Ela tem que fazer sentido pro teu público. Então, óbvio que às vezes... E aí eu vou até explicar um pouquinho de como funciona essa questão do funil que a gente usa para produzir conteúdo, né? Como que a gente faz esse perfil crescer, engajar e realmente transformar o seguidor em cliente. Mas as trends, que a gente chama, que são esses conteúdos virais, esses conteúdos curtinhos, ou então os conteúdos que é uma pauta muito quente, a gente usa eles realmente para atingir uma audiência maior. O objetivo deles é o topo do funil, como a gente chama. É esse conteúdo que tem potencial de viralizar, ou pelo menos de ir lá para explorar e o pessoal te encontrar. Só que não adianta nada eu ter um perfil só com esse tipo de conteúdo também. Né? E aí, primeiro de tudo, cuidem as trends, não entrem em qualquer piadinha, como o Lucas estava falando, ou dancinha, por entrar. Ela tem que fazer sentido com o teu posicionamento. Ela tem que comunicar com aquilo que tu realmente quer transmitir. Posicionamento de marca não é fazer trend e ter muita visualização. Tem que sempre fazer sentido. Exatamente. Então, vai fazer, eventualmente, algum vai. Aquele que fizer sentido pro teu posicionamento.
Depois disso, tu tem que ter algum tipo de conteúdo que realmente vai fazer as pessoas quererem ficar no teu perfil. Porque, principalmente do criminal, a jornada de compra, como a gente fala, o processo até a pessoa entender que ela quer te contratar ou que ela precisa de ti, nem sempre é na hora. Não é um vídeo que ela viu e já te chamou. Acontece também? Acontece. Mas ela vê um vídeo, aí ela entra no teu perfil, aí ela olha outros vídeos, aí ela vai no Google, aí ela vê se tem avaliação tua, aí ela pergunta de ti pra alguém. No criminal, que é uma área muito delicada, as pessoas querem confiar bastante no profissional, às vezes acontece todo esse processo até ela entrar efetivamente em contato contigo. Então, tu precisa ter um conteúdo ali que vai reter esse pessoal. Um conteúdo que seja interessante, de fato. Perfeito. Que a gente chama de meio. E aí, eu costumo dizer que nossos stories também são um meio. A gente tem que estar ativo nos stories também, né? Às vezes, a gente vê perfil que o pessoal só se preocupa em fazer post estático. Qual a importância dos stories no nosso marketing? Vamos lá. Primeiro, produção de conteúdo tem que ser estratégica. Produção de conteúdo ela não pode ser algo na vários, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer trend, não. Porque senão tu estraga o teu perfil. Então, beleza. Montei aqui meu calendário editorial, é isso que eu vou postar. Pode até ser um feeling, um freestyle, mas tem que ter estratégia por trás. Não, é feeling, mas é feeling nessa estratégia aqui. Ok. Produção de stories, tá? O perfil que faz stories frequentemente, todos os dias, tem um custo por seguidor mais barato. Isso é fato. Quem faz tráfego pago sabe que o perfil que tem stories vai pagar mais barato no seguidor. Os stories, muitas vezes, é o que faz o teu cliente ficar lá. Porque ele dá uma olhada na vitrine do Instagram, olha o teu conteúdo e vai nos stories. Se ele gostar dos stories, ele vai continuar te acompanhando. Então, tem que ter stories. Os stories também, a gente faz o fundo de funil. Então, tá com um problema X, eu posso resolver, eu quero saber mais informações. E a pessoa tá lá nos stories, eu quero, responde o direct, entre em contato no WhatsApp. Então, os stories servem muito, muito para vocês darem aquele pontapé para fazer uma venda, para fazer um contato. Então, Lucas, eu não sei o que botar nos stories. Bota um pouco da tua vida, bota tu trabalhando. Mas eu não vou no escritório todos os dias. Tira várias fotos, vários vídeos dos escritórios, deixa lá a hora que... não tô no escritório, posta uma foto antiga, não tem problema. Criminal, posta depois de que já saiu do lugar, né? Então tem essas nuances ali, mas tem que ter todo dia, tá? Vocês podem conversar também, falar algum ponto, fazer uma reflexão, qualquer coisa original ali nos stories funciona muito bem. Tem que fazer. Eu digo que no Instagram a gente tem que trabalhar os 3 P's, né? Provo quem sou, provo que sou e provo que faço. Perfeito. Então, como que eu provo quem eu sou? Mostrando, de fato, a profissional, a pessoa, a mãe também, a advogada também, no meu caso, né? Mostrando a mim como um todo, né? Provo que faço. Eu tenho que mostrar a advocacia acontecendo. Essa coisa da foto na audiência, foto no escritório, passando o cafezinho do escritório, isso é importante. As pessoas verem a tua advocacia em movimento, né? Nada vende mais a tua advocacia do que mostrar ela acontecendo. Perfeito. Então, as pessoas têm que ver isso. Tem que provar que tu faz, né? E provo quem sou, provo que faço. E provo que sou, né? Então, que eu sou realmente tudo aquilo que eu digo. Então, eu tenho que mostrar prova social, pessoas que validam o meu trabalho. Aí entra o cuidado que a gente tem que ter dos resultados. Não pode publicar? Não pode. Mas se saiu na mídia, pode. Né? Eu posso falar que eu sei fazer, né? Determinadas coisas. Não preciso dizer conquistei tal coisa. Mas eu sei como resolver tais situações. E eu posso falar como que se resolve. Né? Então, eu consigo provar que sou, de fato, uma profissional competente sem infringir a OAB. E a questão dos stories... Uma dúvida muito frequente é a questão da caixinha de perguntas, né? E aí o pessoal sempre fala, caixinha de perguntas derruba engajamentos. Mas tu usa bastante a caixinha de perguntas, né, Lucas? Me fala um pouquinho o que tu acha de usar essa estratégia da caixinha, de abrir para o público te perguntar nos stories. Perfeito. Aí a caixinha a gente tem várias estratégias para utilizar, né? O que acontece com o meu perfil? Como eu falei para vocês, eu não gosto de fazer conteúdo, eu não gosto de aparecer. Então eu simplesmente botei uma caixinha lá com fundo preto e aí o pessoal foi se identificando. Então a gente presta consultoria para outras agências, outros gestores de tráfego. Então tem muito gestor ali que vai pedindo dica, vai pedindo ajuda, muitos clientes. O meu perfil, ele é bem qualificado. O pessoal que tá ali tá realmente interessado. Então eu tenho uma visualização maior nos stories. É comum. E ali eu uso, às vezes, o topo de funil para brincar um pouquinho com o pessoal, falar algo mais supérfluo. E às vezes, quando eu quero vender, quando eu vejo que tem... dá para fazer uma chamada para ação. Geralmente, uma vez na semana eu faço... Eu vou lá e estico a caixinha. E aí, esticando a caixinha, vai cair a visualização. Então, vocês têm lá 500 pessoas vendo, esticou a caixinha, vai para 300, 200, 150. Mas quem tá vendo a caixinha inteira, toda a sequência, tá muito mais qualificado. Ele tá muito pronto para comprar ou para entrar em contato. O que eu recomendo da caixinha, tá?
tem que ver a audiência de vocês. Então, a minha audiência gosta muito, a minha audiência não gosta. Beleza. Faz uma vez na semana. Se a caixinha ficou muito boa, bota no destaques ali, bota dúvidas, FAQ, como vocês quiserem. Mas é legal ter porque isso é interação com o teu público. Então, enquete, caixinha de pergunta tem que ter pelo menos uma vez na semana, é muito legal de fazer. E geralmente na caixinha que vem a dúvida do outro, né? Então, às vezes vocês mesmos podem pensar, qual é a dor do meu cliente? Faz uma pergunta polêmica, ali, joga, né? né? Se enviar a pergunta na caixinha, não tem problema algum. E aí tem a ver até a teoria das janelas quebradas, né? Que o pessoal vê uma pergunta ali e vai voltar pra fazer. Se não tiver nenhuma, não vai. Então, às vezes, até pra instigar o teu público a perguntar, é bom botar uma pergunta ali, só pra tu falar de um tema. Como funciona tal benefício? Como funciona tal auxílio? Tu mesmo responde, coloca ali, e aí o cliente, talvez eu consiga esse benefício aí, e entra em contato. Então, E tá tudo bem se mandar a pergunta na caixinha. tranquilo. Vai No chegar início- um momento, no início a gente... No início do Instagram eu isso. mandava todas as minhas perguntas. Normal. Quase todas. A minha mulher e minha mãe mandavam também. Mas é isso. E uma coisa que tu falou me chamou a atenção, que é uma coisa muito importante realmente da gente dizer. A gente precisa entender o que o nosso público gosta. Né? Porque o teu público adora a caixinha, né? Gosta. Então é um perfil que tem muita caixinha e tem muita pergunta. Porque ele entendeu, ele testou. Então a gente tem que testar também. Criei o perfil nessa base. Isabela, eu só faço post assim, só faço. Não, tu vai fazer. Quando tu começar, tu vai fazer de todas as formas. E aí tu vai entender o que funcionou. O que funciona. Não Perfeito. existe uma fórmula mágica, tu tem que entender o que agradou o pessoal que te acompanha. E a questão da caixinha de perguntas, essa coisa do não vem pergunta nunca, Isabela. Existe uma estratégia, que eu vou deixar aqui já dita até pro pessoal. Isabela, nunca vem pergunta, o pessoal não interage comigo, então tu tem que dar um contexto pra essa tua caixinha de perguntas, né? Uma caixinha de perguntas aleatória do envia aqui a sua dúvida é porque o pessoal já tá fiel, já te acompanha, que nem lá com o Lucas, o pessoal já tá pronto pra te fazer essa pergunta. Tava só esperando a tua caixinha ser aberta. Agora, se o teu perfil tá começando, tu ainda não tem uma galera engajada ali, fiel, tu vais dar um contexto, tá? Storytelling, como a gente chama, né? Criar uma Perfeito. narrativa. Então, pra caixinha, tu também tem que criar uma narrativa. Traz um conteúdo interessante, uma coisa que aconteceu no mundo, que envolve aí a tua área do direito, fala um pouquinho, e aí tu pergunta se a pessoa entendeu isso ou se ficou com uma dúvida sobre esse assunto. E aí elas vão realmente... Vai despertar nelas uma curiosidade sobre aquele tema. E a caixinha vai ser direcionada. Quando tu bota uma caixinha aberta, isso dá certo para perfis que as pessoas já estão ali realmente esperando o momento de perguntar. Perfeito. Agora, se tu tá começando, tu tem que ter uma narrativa. Tudo tem que ter narrativa. Né? A estratégia da novela, o enredo. Né? Mas a caixinha, para começar, para vir pergunta de fora, usem a estratégia do storytelling, da narrativa. Perfeito. E frequência de stories, tá, gente? Quanto menos stories vocês fizerem, mais vai alcançar. E conforme vocês fazem mais stories, vai diminuir o alcance. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer poucos stories, vai alcançar bastante gente, e aí vocês vão esticar esses stories. E aquilo, vocês vão testar. Eu vou fazer 1 ou 2 stories na segunda, sobre um tema específico, e vou deixar lá. Alcançou um monte de gente. Terça-feira eu vou esticar esse assunto. Então, quem tá interessado, vai continuar vendo. Quem não tá, vai embora e tá tudo bem. E aí vocês vão variando, fazendo esses testes aí do perfil. Não existe, faz de 10 a 20, faz 5, faz 30, faz 40. Não, vocês vão testar o que funciona pro perfil de vocês e o que fica legal pra vocês. Porque não dá pra ser algo robótico também, né, doutora? Tem que ter originalidade. Originalidade vende muito. Então, vocês vão fazer testes. Poucos stories, muitos stories, ver o que fica legal, o que vocês gostam de fazer. E isso que vai dar certo, porque tem que ter constância. Não é fazer stories todos os dias por um mês, não é fazer conteúdo todo dia por uma semana. Não, olha, eu vou fazer 3 conteúdos na semana, mas vou fazer por 5 anos. Vou fazer stories todo dia, vai ser 4, mas vai ser todo dia sem falhar. Então, constância é muito importante. É o fator mais importante. E eu arrisco dizer que o que define se tu vai ter constância, se vai funcionar o que tu tá fazendo, é a tua autenticidade. Porque Perfeito. se tu criar um personagem ali pra Não rede dura. social, tu não sustenta, isso é impossível. Ninguém consegue manter algo que não é. Então, às vezes, eu já vi acontecer, o pessoal tenta vender uma imagem que não era... Eu já tentei fazer isso. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu queria vender a imagem de que eu era extremamente séria. De que tudo... Eu não sou assim. Não ia dar certo aquilo ali. E não deu, realmente. Eu tive diversos lapsos em que eu comecei, tentei, parei, queria me esconder. Não dá, não é pra mim, parava. Por quê? Porque, na verdade, eu tava tentando seguir um personagem da advogada seriona. Eu sei ser séria, na hora que eu tenho que ser séria, lá na audiência, mas eu tô na rede social. Por que eu vou ser toda séria? Não é. Eu sou irônica, então, nos meus conteúdos tem muito sarcasmo, tem muita ironia. Né, eu faço piada e tá tudo bem. Isabela, isso não vai te descredibilizar como advogada. Por quê? Isso sou eu. E cria o relacionamento, né? A pessoa As se pessoas sente vão mais se conectar. gente como a gente.
E conecta. E quando eu perdi esse medo de ser eu na rede social, aí que eu consegui a naturalidade, que as pessoas hoje falam, mas pra ti é tão simples. Não é simples. É que assim como muitas vezes eu abro a câmera e falo como se eu estivesse falando com meu amigo sentado do meu lado. E tá tudo bem. Quem não gostar, não é meu público. É isso. Pode sair. Então eu não me Exatamente. importo mais com isso. E as pessoas se preocupam muito de pensar, ai, vão me cancelar. Se me cancelarem, não é o meu público. Não é com vocês que eu converso. Tá tudo bem. Hater, Isabela. Não tem medo de hater? Não tenho. Já tomei hater pesado, pesadíssimo de pessoas que não conectam comigo. E, spoiler, até as pessoas que não gostam de mim, se um dia precisam, acabam lembrando. Porque quando tu te posiciona, é isso. Tu vira referência até pra quem não gosta de ti. Perfeito. E não existe marketing ruim, né? Tem que ser visto. Então, vai ser cancelado, o pessoal vai xingar. Estão te conhecendo, estão ali, tem gente. Uma hora eles precisam, uma hora vai acontecer. Não existe marketing ruim, existe marketing. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, claro, tem que ter um posicionamento alinhado, não dá pra fazer qualquer coisa. 100%. Mas igual as pessoas vão lembrar de ti. Isso não dá pra negar. Perfeito. Vão falar em ti. Uma coisa que eu vejo o pessoal errando também, voltando na produção de conteúdo, é assim... Faz conteúdo falando com a câmera. Aí vai lá, faz uma produção, faz um conteúdo magnífico e roda tráfego pago nisso. Aí a pessoa vai no teu perfil, mas só tem um conteúdo, ou uma sequência de conteúdo assim, e o teu perfil é falando com a câmera. Tu tá gastando dinheiro à toa. Aí a pessoa fala, o tráfego derruba o orgânico. Não, mas que tu tá fazendo tráfego em um perfil que não é a tua cara. Então vocês têm que rodar tráfego para constância de vocês. Então, o meu conteúdo é falar com a câmera. Então, vocês vão rodar tráfego falando com a câmera. Não dá para rodar tráfego de algo diferente disso. Mesma coisa os assuntos. Então, isso é algo que o pessoal erra muito também, que eu sempre bato na tecla. Não, tem que ter originalidade, tem que ter constância, vocês têm que investir nessa constância e aparecer com esse modelo de conteúdo que vocês fazem. E uma confusão grande que também tá acontecendo agora é o pessoal querendo... Não é querendo, a gente pode fazer isso, né? A gente pode aproveitar conteúdo do Instagram pro TikTok e vice-versa. Mas a gente tem que ter cuidado, são redes sociais diferentes, são públicos diferentes. Comportamento diferente. Comportamentos diferentes, algoritmos diferentes. Então, as entregas... Por que esse conteúdo aqui viralizou no TikTok e no Instagram não deu nem 10 curtidas? Porque o algoritmo priorizou, teu conteúdo engajou muito mais, o público que conectou com isso aí tava lá. Então, o TikTok, basicamente, são pessoas mais jovens ou bem mais velhas. Né? O Instagram é o pessoal... da meia-idade ali. Então, até isso já é um ponto alarmante que a gente precisa entender. Que tipo de conteúdo trazer. Eu digo que o TikTok não tem essa cultura tanto da beleza. Tu tem que estar tudo, a estética perfeita, tudo alinhado. O TikTok gosta da originalidade. Aquele vídeo que tu foi lá e editou na própria plataforma, ele vai legal ali porque eles priorizam isso. O TikTok não. O Instagram não. O Instagram quer o vídeo super bem editado. Agora eles têm o Edits, né? Então eles querem que tu use o Edits, de preferência, né? Com a legenda bonita, tudo certinho. Então, até isso, a gente também... Não basta também... tô produzindo conteúdo e tô colocando o mesmo conteúdo em todas as redes sociais. Tá bem, né? Pra qual tu tá focando? Né? Tu tem que entender também em que rede social que tá o teu público. Perfeito. Assim... Não consigo, realmente, não quero fazer conteúdo para cada plataforma. Ok, vou focar no Instagram. Aliás, foca onde teu público tá, né? Então, meu público tá no Instagram. Vou focar em Instagram e vou alguns vídeos ali passar pro TikTok, de repente passar pro Shorts do YouTube. Mas, tenho tempo, tem que ver o comportamento de cada plataforma. E onde é que tá o meu cliente? Então, isso é muito importante. Por exemplo, criminal. É muito importante estar no TikTok. Tem que fazer conteúdo específico para TikTok. Empresarial, tem que ter conteúdo pro YouTube. Tu tem que ter uma esteira de produtos. E assim a gente vai longe, tá? Agora esqueci o ponto que eu ia trazer. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, posso? Ou termina? Depende. Termina que eu vou fazer. Tá. Primeiro deixa eu terminar a linha de raciocínio aqui. Conteúdo pro Instagram, doutora. Isso aí é algo que eu vejo que o pessoal erra muito, tem muita dúvida. Às vezes a pessoa chega pra mim, Lucas, fiz um anúncio com videomaker, gastei R$2.000, peguei um estúdio, não sei o que, não converte nada. Fez uma selfie no carro, melhor anúncio do cara, o cara roda o mesmo anúncio há 6 meses. Então, gente... originalidade sempre vende e o conteúdo não precisa ser algo extremamente profissional. Muitas pessoas têm condição de fazer algo muito profissional e mesmo assim, puxar o celular, fazer uma selfiezinha, falar no carro, falar no escritório, falar de qualquer forma, bota uma legenda, áudio bom, imagem boa, tá pronto, tá? Tem muitos anúncios, muito conteúdo que dá muito certo que é a pessoa com o celular. Às vezes o celular tá tão perto que nem precisou do microfone. Então, não se apeguem em ter um negócio muito profissional. Só de estar aparecendo, estar conversando com a câmera, funciona muito bem. Se vocês olharem o perfil da doutora, o conteúdo dela é ela falando com a câmera. Simples assim, funciona muito.
Exatamente. Quem tem problema aí com áudio, fica a dica, pode gravar dentro do carro que a acústica fica boa. Então eu sempre digo isso. Eu preciso comprar um microfone. Não, tu precisas gravar o teu conteúdo. Perfeito. Com o que tu tens hoje. Depois tu pensa no microfone. Depois tu compra o microfone, depois tu compra o celular com o iPhone Pro de sei lá quanto, nem sei que número tá mais. Boa. Depois tu vai. É isso, é isso. Às vezes, também a desculpa é essa. Eu não tenho um celular bom, eu não tenho microfone, tu vai fazer do jeito que tu tens hoje. Perfeito. E aí tu vai aprimorando. É isso. Tá? Então, e essa questão do que tu falou, que às vezes é o jeito que a pessoa gravou, o quanto ela foi original e o quanto ela soube usar desse vídeo. Porque inevitável, e aqui a dica de ouro, que é básica, mas não é básica. O começo do teu vídeo é o que vai mandar. Se tu fizer um bom gancho no começo do teu vídeo, é o que vai mandar se essa pessoa vai ficar ali pra assistir o resto ou não. Então, às vezes, por exemplo, pega um vídeo que a pessoa começa se apresentando. Talvez vai trazer um conteúdo super interessante. Depois a pessoa já pulou. Vejam as pessoas assistindo rede social. A pessoa tá lá passando todo momento. Olha com quanta coisa tu tá disputando ali pra prender a atenção de alguém, né? Então, vocês aí que estão assistindo, pra vocês pararem é porque algo prendeu a atenção de vocês. Então, vocês têm que ter isso, né? Às vezes, o que prende a atenção é porque a estética tá muito bonita. Pessoas bonitas às vezes prendem, a gente já chegou a essa conclusão, não adianta nos cancelar, é fato, a gente sabe. Se a pessoa tá bem arrumada, às vezes isso prende, né? E a frase que ela falou, às vezes ela falou uma frase que prendeu. O gancho ali, os primeiros 3 segundos é o que mantém a pessoa. É uma briga por audiência que a gente vive hoje na internet. Então, não adianta ir contra isso. A gente precisa utilizar essa estratégia. Editar sempre, cortar a respiração do começo. Essa é uma dica básica. Respirou pra falar no vídeo, tira esse pedacinho. É só uma puxadinha ali. E vai mudar bastante coisa ali do teu conteúdo, né? Então, são coisas que a gente precisa se atentar, que são pequenas coisas que vão fazer diferença. Agora, deixa eu te perguntar, Lucas, que é a pergunta de todo leigo que começa no tráfego pago. Mas fazer tráfego pago no Instagram não é só apertar no botãozinho turbinar ali que aparece ali embaixo, azulzinho pra mim? Primeiro de tudo, se vocês fazem anúncio pelo celular, vocês botam no botão turbinar ele por um iPhone, por um iOS, vocês estão pagando mais caro no tráfego pago. Tem a taxinha da Apple ali, do iOS, então parem de fazer isso. Vocês têm que pegar o gerenciador de anúncio, business.facebook.com, e lá que vocês vão fazer os anúncios de vocês, tá bom? Lá vocês vão ter muito mais coisas para fazer, vocês vão ter muito mais segmentações, vocês vão ter mais botões para apertar, e é isso que vai fazer o tráfego pago de vocês dar um resultado melhor, tá bom? Então, não é difícil, gente, é só entrar pelo Facebook lá, entrar no Meta Business e vocês vão conseguir montar públicos melhores, fazer segmentações melhores, ver as campanhas de uma forma mais estratégica. Então, é autoexplicativo, é só entrar lá, beleza? Mas aí entra aquele ponto, né, que eu preciso falar. Quando eu ouvi falar em tráfego pago, há muitos anos atrás, pela primeira vez, fui eu assistir Pedro Sobral, né? A gente vai lá pro YouTube assistir o Pedro Sobral. O Pedro Sobral eu conheci no colégio, estudou no mesmo colégio que eu, e hoje é o Pedro Sobral, né? E aí eu fui lá assistir, ele nem sabia quem ele era. Foi aí que eu descobri que ele tinha virado isso, tudo que ele é hoje, né? Assisti alguns vídeos e o Lucas disse que é simples, né? Pra mim não foi. Pra mim aquilo ali era grego. Com latim misturar uma loucura, eu não entendia nada. Eu digo, meu Deus do céu, não nasci pra isso. Tentei subir uns anúncios por conta. Eu digo, não vai dar certo, não vai ter como. E aí entra o ponto de que muitas vezes a gente precisa terceirizar coisas. Então, o tráfego pago, dá pra tu aprender sozinho? Dá. Vai valer a pena? Talvez. Assiste, vê se é pra ti. A edição do vídeo, preciso terceirizar? Talvez. Se tu consegue editar com tranquilidade, facilidade, talvez tu possa editar, mas se não, tu pode contratar alguém pra fazer pra ti. Post estático, não sei fazer, Isabela. Talvez tu aprenda a mexer no Canva e assine e dê tudo certo. Eu acho que também as pessoas precisam entender um pouco isso, né, Lucas? Que existe a opção de terceirizar e muitas vezes é a melhor alternativa. Porque isso é barreira também pro pessoal ir pro marketing, às vezes. É aquilo que a gente falou de empresa, né? Quando é que vale a pena terceirizar? No momento que tu não é bom naquilo ali ou que não vale o teu tempo, tu terceiriza. Então, eu não sou bom de comercial. Contrata alguém para fazer o comercial. Ou acha um sócio para fazer o comercial. Eu não sou bom com tal nicho na advocacia. Pega um parceiro, dá o cashback. Eu tentei editar vídeo e é muito ruim, eu odeio, demora demais, não dá certo. Beleza, contrata alguém pra fazer isso. E o tempo livre tu vai focar em coisas que tu é bom. Então, aonde que tu dá mais retorno pro teu escritório? Eu sou muito bom de comercial, eu fecho com o cliente, eu converso, eu sou muito bom. Então, o que tu contrata? Um advogado técnico. Então, no que tu... Lucas, mas eu vou gastar 3 mil reais, eu vou gastar mais, vou pagar tanto para um advogado técnico. Então, tu tem a missão de conseguir mais clientes, tu tem a missão de fazer mais comercial. Então, eu perco
2 dias inteiros fazendo minha campanha de tráfego pago e fica mais ou menos. Contrata um gestor. Eu perco meia hora editando um vídeo. Contrata um editor de vídeo. E esse tempo livre, tu vai fazer o que tu é bom. Tu vai fazer o que vai dar mais retorno pro escritório do que insistir em algo que tu não é bom. Tem que terceirizar, gente. A magia da prestação de serviço é essa. Pô, com esse contrato, com esse cliente, eu vou pagar um prestador de serviço que eu vou colocar aqui no escritório. E às vezes as pessoas falam, né? Ah, isso, tal coisa é caro. Tá, mas o que é caro? Quanto vale a tua hora? Perfeito. Essa é a primeira pergunta que eu faço pra quem trabalha com... quem tem empresas. Mas quanto é que vale a tua hora? Perfeito. Ah, minha hora vale X. Tá bem. Quanto tu vai pagar pro pessoal fazer lá? Ah, eu vou pagar R$500, tá? R$500 é a tua hora. Então, tu vai parar quantas horas pra fazer isso, que se tu pagasse o valor de 1 hora tua, a pessoa resolveria. Perfeito. É essa conta que a gente tem que fazer. Não adianta eu ficar pensando é caro, tá? Mas quanto vale a tua hora? Só que às vezes as pessoas não têm clareza sobre quanto vale a própria hora. Então já começa daí. Se tu não sabe quanto vale a tua hora, vamos descobrir. Né? Quanto tu tá cobrando um contrato? Quantas horas técnicas tu leva pra desenrolar esse processo? Em audiência, em atendimento. Tá, divide e tu vai ver aí quanto é que tá valendo a tua hora. Pega o ticket médio aí dos teus contratos, tu vai descobrir quanto é a tua hora. E aí tu vai ver quantas horas tu terias que dedicar pra fazer isso, se tá compensando. É aí que tu vai entender se é caro ou não. É isso. Como eu sou conhecido no meio, eu tenho muita gente que me chama no WhatsApp e no Instagram. E às vezes eu ficava o dia inteiro respondendo no WhatsApp e Instagram. Aí eu botei gente pra responder no meu Instagram e no WhatsApp. Simples assim. Economiza tempo e eu consigo focar em outras coisas. E então é isso, gente. Quanto vale a hora, vale a pena terceirizar? Terceiriza. Ah, mas aí eu vou ter mais custo. Beleza, vai fazer o que tu é bom pra suprir esse custo. É o jogo do empreendedorismo, é o jogo do negócio, né? Exatamente. É isso. A gente tem que ter essa métrica, porque senão a gente perde o padrão do que é caro ou não é. Caro é perder tempo. Pra mim, hoje é isso. Caro é perder tempo fazendo algo que eu não sei fazer, que eu não sou boa, que eu poderia estar pagando alguém pra fazer, resolver dentro da minha empresa. Porque o meu escritório é uma empresa, a gente tem que aprender isso. A gente vai e volta e vem de novo nessa tecla, porque é uma dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande entender ter essa visão do empreendedorismo. E tu empreende desde que idade, Lucas? Ah, isso aí é conversa de coach, né? A gente começa, quando eu era novinho, eu vendia bala, eu vendia meus bonés, sei lá. Desde pequeno, eu sempre dei um jeito de fazer dinheiro. Sempre fiz os briquezinhos, sempre encontrei algo para que eu pudesse fazer dinheiro, mesmo que eu não precisasse me sustentar. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Sempre fui buscando coisas para investir em mim, e isso é algo que eu sempre falo pro pessoal: vocês nunca vão se arrepender de investir em vocês. O maior patrimônio que ninguém pode tirar de vocês é o conhecimento de vocês. Então sempre busquei ser melhor. Então primeiro eu fui estudar contabilidade, depois eu fui estudar sobre tráfego pago, eu estudo muito sobre finanças, e aí eu estudo sobre marketing, estudo sobre coprodução, e vou esticando. Hoje eu já gastei, assim, por baixo, mais R$120 mil só em mentorias e cursos. Tudo pra mim entender mais sobre o mercado, tudo pra mim melhorar como pessoa. Então, às vezes o pessoal fala: não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir pagar o pessoal, vou recuar. Beleza, mas tu é um ótimo profissional. Qualquer empresa vai te contratar. Tu pode montar do zero quantas vezes tu quiser, porque tu sabe fazer o teu trabalho, tu sabe fazer bem. Se tu sabe solucionar um problema e tu sabe vender, pronto, gente. Vocês conseguem recomeçar quantas vezes vocês quiserem. Mas eu acho que a minha jornada empreendedora sempre foi algo que eu sou teimoso. Então, assim, é desse jeito. Eu fico, será que é desse jeito? Não dá pra fazer do meu jeito? E aí não dá certo com as pessoas. Então tinha que ser algo do meu jeito. O que eu pensei na minha empresa, né? Eu preciso de pessoas boas. Eu preciso de pessoas que pensem igual a mim, só que eu não trabalharia pra outra pessoa. Então eu preciso montar um negócio que foda, para que todo mundo queira trabalhar unido. Então, por isso que a minha empresa funciona de uma forma um pouco diferente do tradicional. Eu sempre converso com todo mundo, então o capital é aberto para os colaboradores ali. Todo mundo que agrega para a empresa tem a possibilidade de se tornar sócio. Isso eu abri. Então, Lucas, e se vocês tiverem 30 sócios, a gente vai fazendo contrato, vai fazendo equity partners, dá um jeito, mas é a forma que eu descobri de reter os talentos. É como a gente faz. Agora, se vai funcionar para vocês ou não, é outra história, né? Mas acho que seria isso. Não sei se foi direto ao ponto, se resumir. Não, é isso mesmo. É porque o Lucas é bem novo, gente. Por isso que eu tava brincando com ele aqui. Eu sou judiado só, gente. Acontece, mas eu sou novo. Porque às vezes o pessoal acha que, eu ainda tenho tempo pra pensar. Claro que tu tem. Cada um tem o seu tempo. Respeitem o seu tempo. Mas se quiserem começar jovens,
tá tudo bem, entendeu? Dá a cara, quanto antes, melhor. Assumir o risco e é isso, gente. É se acostumar a dormir no barulho e juntar as coisas, né? Quando a gente tá começando... a gente não sabe fazer nada, aí a gente descobre pra fazer, aí faz tudo, né? E a gente é comercial, a gente é técnico, a gente é atendimento ao cliente, a gente é financeiro, e aí vai ganhando dinheiro, vai crescendo e começa as delegações. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer tráfego pago, entendia já de contabilidade, o cliente chegava, entendia um pouco de vendas, né? Porque eu lidava com o cliente no escritório e tudo mais. Então, vamos conversar assim, vamos fazer isso. Aí tá chegando o cliente, ok, vamos especializar um pouco mais em venda, vou entender mais de venda. Vamos mudar o método que a gente faz venda aqui, vamos mudar o método que a gente precifica, vamos mudar o nosso negócio. Então, eu comecei a cada vez mais adentrar no negócio do cliente. E como o cliente gosta e o empreendedor se sente meio sozinho, eu comecei a ter muito know-how com vários tipos de empresa, inclusive, né, os escritórios. E aí, Lucas, hoje os nossos clientes vêm, como é que eu contrato? Como é que eu faço para esse advogado não me dar dor de cabeça? A gente monta fluxograma, a gente monta o ClickUp ali para organizar o escritório, a gente monta o CRM, a gente faz a solução completa para a pessoa ter resultado. Porque eu brinquei com o Lucas, né? Quando a gente voltou, vamos começar a segunda temporada do Sem Juridiquês e tudo mais. Eu digo, Lucas, quem sabe a gente troca, a gente fala empreendedores anônimos desabafando, porque é uma coisa que eu brinco quando a gente começa a conversar com pessoas que empreendem, né? E estão nesse mercado. Gente, todo mundo pensa em desistir, né? Todo mundo tem um dia de surto que diz, meu Deus, não dá mais. Meu Deus, vou ter um burnout. Meu Deus. Então, isso é uma coisa que é importante a gente deixar dito também. Porque quem olha, a Isabela é super realizada, o Lucas é super realizado, trabalham com o que amam, fazem com excelência, tá tudo bem, mas às vezes a gente também se sobrecarrega, às vezes a gente também tá cansado, às vezes a gente também pensa, será que não é mais fácil eu ficar só com os meus clientes aqui, um pouquinho, os clientes, largar tudo da empresa? Passa na cabeça da gente, Perfeito, né, Lucas? perfeito. Eu acho que tu pode contribuir um pouquinho nesse sentido, porque é uma coisa que a gente, entre empresários, a gente troca muito, mas não é tão aberto. Isso fica meio que velado, né? Eu acho que tem que ser dito. O empreendedorismo, gente, é dormir no barulho. É se acostumar com o caos, e o caos sempre vem. E isso foi algo que eu estudei muito, porque eu queria saber, quando é que vai ter os dias de glória aqui que eu vou parar de estar estressado? E se vocês repararem, a pessoa que é multimilionária, a pessoa que tem negócios gigantes, ela tá com o mesmo problema que tu. Então, eu também participo muito dos eventos do G4, né? E não importa o tamanho do empresário, eles têm os mesmos problemas. O empresário que ganha 20 mil, que ganha 20 milhões, é os mesmos problemas, cada um na sua escala, cada um no seu nível. Então, dormir no barulho e não ter medo de delegar, não ter medo de crescer a empresa. Por exemplo, eu aprendi tráfego pago, já sabia sobre atendimento ao cliente, sabia de venda, sabia de contabilidade, consigo ajudar meu cliente e não sou muito organizado. Eu não sei abrir uma planilha, eu não sei mexer direito em planilha. E o que eu fiz? Vou pegar alguém que sabe. Então, primeira coisa que eu contratei, gestor de dados. O cara faz dashboard pro meu cliente, o cara faz planilha, tudo que eu preciso, eu idealizo e o cara faz. Depois, alguém para ficar no meu Instagram e no WhatsApp conversando com as pessoas, porque não dá para mim fazer essa primeira qualificação. Nisso aí eu ganho tempo para fazer outras coisas. Então eu posso ir para qualquer área da minha empresa e fazer algo que eu sou bom. Então, beleza, eu vou montar os scripts de venda dos meus clientes aqui, porque eu tenho gente no meu Instagram conversando, eu tenho gente fazendo os dashboards, montei todos os scripts aqui. Ok, eu posso pegar alguém que vai atender o meu cliente agora, porque a primeira conversa de WhatsApp, coisas básicas, não precisa ser eu. Agora, reunião, beleza, sou eu faço contato com o cliente. Agora o meu cliente chegou e perguntou, tá rodando isso? Não precisa ser eu. Então, meu gestor vai lá e fala, tá, não tá. Então, não pode ter medo de delegar. Escritório, mesma coisa. Perco o dia todo no WhatsApp. Pega um comercial, qualifica ali primeiro, às vezes um IA também para qualificar pelo menos o primeiro atendimento, sabe? A pessoa chegou, oi, quero mais informações. O que tu precisa? Pronto, em que eu posso te ajudar? Ou o comercial para fazer esse trabalho. Tem alguns processos que são mais simples de fazer. Por que tu não contrata um estagiário, um advogado e deixa eles fazendo esses processos mais simples e tu fica com um processo mais complexo? Então, empreender é difícil e tem que aprender a viver no caos, gente. Não tem facilidade, não tem um atalho, não tem calmaria. E se acostumem. E uma coisa que tu falou que não importa o tamanho da tua empresa, o problema é sempre o mesmo, a depender, só muda o nível, né? E uma coisa que é uma dor latente de, eu acho que todo empresário, e aí entra um ponto que é controverso, porque a gente vê as pessoas reclamando, né? Tá difícil o emprego, tá difícil contratar. Eu acho que isso também a gente precisa falar, porque como é difícil a gente encontrar pessoas que querem fazer o que tem que ser feito, que vão ver a tua empresa, vão vestir a camisa de fato como empresa, não é exploração jamais, né? E a gente aqui sabe muito bem que, principalmente no nosso trabalho,
até diz pros nossos mentorados, saiam, se não estão, né? Mas é realmente tu fazer aquilo ali, encarar aquele trabalho, te qualificar, querer fazer por onde. Como é difícil, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam como que eu consigo um bom estágio. O que mais tem aí é escritório querendo um bom estagiário. Perfeito. Então, seja um bom estagiário. É assim isso, que tu vai é conseguir. Seja um bom estagiário e vai lá, vai bater quantas vezes precisar em todas as portas que tu quiseres. E isso que eu digo, eu tive estagiários que trabalharam comigo que me ganharam na insistência. Eu não estava contratando, mas faziam tanto contato, se mostravam tão dedicados, faziam por onde. Eu disse, nossa, eu vou olhar para esse profissional aqui, porque ele tá fazendo por onde, sabe? E as pessoas às vezes têm vergonha. Às vezes, eu sonho em trabalhar em tal escritório, mas nunca mandou uma mensagem. Né? Então, como é que eu vou querer dentro da minha empresa alguém que não tem atitude? Né? Perfeito. Então, às vezes as pessoas ficam também nessa remoendo, eu não tenho prática profissional, não consegui. Vai em busca nem que seja de algo voluntário para tu ter essa prática. Não fica esperando, né? Eu vou esperar abrir uma seletiva. Tudo bem, e se abrir essa seletiva, tu vai mandar um currículo muito bem feito, em PDF, por favor. Eu já recebi currículo em Word, não dá, né? O pessoal no mínimo, o básico. E não faz. O pessoal não faz o básico, às vezes. Manda uma carta de apresentação, manda até um vídeo te apresentando, se puder. Enche o saco se Fala com a empresa, mostra que tu conhece esse profissional que tu quer trabalhar. Né? Então, isso é uma dúvida frequente que chega também e deve acontecer contigo também. Como que eu faço para trabalhar contigo? Seja um bom profissional. Eu acho que é o básico. Perfeito. A nossa diretora de relacionamento, né? Ela me chamou no Instagram, conversei com ela. Não, tá, aquela coisa, não tava contratando. Não, olha, quem sabe a gente faz aquilo, faz isso. Aí me chamou no WhatsApp, e aí me chamou de novo, e de novo. Mas que tanto essa mulher tá falando comigo? Tá, quando vê, dá pra fazer alguma coisinha assim. É nossa diretora de relacionamento. Por quê? Mostrou trabalho. Ela que queria trabalhar e foi boa, cada vez melhor. Então é uma pessoa que cresce dentro da empresa, é uma pessoa que vira sócia, é uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro com a empresa. Então, sejam o melhor estagiário que vocês podem ser. Isso vai ser bom pra vocês, porque vocês vão aprender, vocês vão saber como é que funciona, vocês vão ser bons. Se vocês estão sendo explorados, vocês vão sair e outro escritório vai contratar vocês na mesma hora, porque vocês são bons. Então, vocês nunca vão se arrepender de ser bons, ok? E Exatamente. se a pessoa não dá valor pra vocês, outra pessoa vai dar. Que é aquilo que a gente fala, dor de todo empresário, tá? Contratar gente boa e reter talentos. Esse reter talentos está incluso na dor do empresário. Sim. Então, se tu é um talento e a pessoa não está conseguindo te reter, vai embora, tu é um talento. Exatamente. E acho que também uma coisa que as pessoas precisam entender, né? É um processo. Passar por dentro de um escritório de advocacia é um processo, mesmo que tu queiras ter o teu um dia, pelo menos no escritório de advocacia. Eu digo que ter essa prática, a faculdade não te prepara, né? Eu já cansei de dizer isso, a faculdade não te prepara. Se tu sair da faculdade, pegar a tua carteira da OAB, começar a advogar, tu vai passar um perrengue danado. Talvez até cometas alguns erros, porque tu não tá pronto pra isso. Então, ou tu tem que fazer estágios muito bem feitos e aprender desde a faculdade ali como funciona essa prática, ou tu tem que buscar mentorias, cursos práticos, né? Não basta a pós-graduação, porque a pós-graduação segue o mesmo ritmo da nossa academia, então a gente precisa ter prática. Perfeito. Ou então tu vai passar por algum escritório de advocacia, né? E é um processo. E a gente ser esse profissional, esse talento, né? Mesmo que a gente esteja dentro, eu estou fazendo o nome de um outro escritório. Não, gente. Não é isso. Tu tá sendo um bom profissional. Tu nunca vai te arrepender de ser um bom profissional. E tu nunca vai perder por ser um bom profissional. Tu vai sair dali, tu vai recomeçar. É o que o Lucas falava lá no começo. Tu vai recomeçar quantas vezes precisar. Porque tu sabe o caminho, tu sabe o que tem que ser feito, tu é bom. Então... Perfeito. É igual a questão da nossa empresa ali. A gente é bem rígido com a entrega. Então, é vídeo, é mapa mental, é fluxograma, é planilha, é software de organização. E assim, a pessoa tá trabalhando lá, é uma mentoria paga. É uma mentoria que ela tá ganhando dinheiro. Então, assim, quero um cliente por fora, quero montar a minha agência. Ela sabe entregar resultado para qualquer um, ela sabe dar dinheiro pro cliente. Uma mentoria remunerada. Entendeu? Ela sabe dar dinheiro pro cliente. Então, é simples assim, cara, eu consigo fazer teu tráfego pago aqui e te dar retorno financeiro. Pronto, a pessoa sabe porque ela sabe o nosso método. E aí entra também a retenção de talentos, né? Gente, vamos todo mundo ganhar dinheiro aqui junto. Às vezes você falha. E às vezes dá certo. Então, é a dor de todo empresário. É óbvio que algumas pessoas vão querer empreender. Normal. E tá tudo bem. E eu sempre digo, quem tem esse perfil e quer, tá tudo certo. Até eu brinco com o pessoal que trabalha comigo. Se um dia vocês quiserem, eu vou estar junto com vocês, vou apoiar. Porque tem mercado pra todo mundo. Eu acho que tem uma coisa que principalmente o posicionamento e a produção de conteúdo me fizeram definitivamente aprender. Não tem que ter medo de concorrência. Porque por que a pessoa escolheu a ti? Se tu tá ali, tu tá te posicionando, ela escolheu a ti porque ela quer a ti. Ponto.
Assim como ela vai escolher outro profissional porque se identificou com outro. E tá tudo bem, né? Quantos gestores de tráfego tem por aí? Por que escolheram a ti? Porque gostaram do teu método de trabalho. Porque cada um trabalha de uma forma. Porque gostaram do teu jeito, porque se conectaram contigo. Poderiam ter escolhido qualquer outro. Então tu vai ter medo? Não. Tá tudo bem. Então, quando eu comecei a dar mentoria, tinha gente que me dizia, tu não tem medo de formar pessoas que vão... Nenhum. Porque a primeira coisa que eu falo é sobre autenticidade e originalidade. Ninguém vai conseguir me imitar. Perfeito. Né? Porque senão vai vestir um personagem. Se tu tá imitando alguém, tu tá vestindo um personagem, não vai ser sustentável. É isso. O pessoal ali, eu ajudo com tudo. O pessoal entra pra fazer tráfego pago. A maioria das agências vai botar a pessoa num canto, não deixa nem falar com o cliente. Eu deixo. O pessoal fala com o cliente. Eu falo pra conseguir cliente por fora. Ah, Lucas, como é que eu faço pra vender aqui? Eu vou lá, ensino como eu vendo, eu mostro como eu vendo. Então, vocês têm que se mostrar sempre... tem que ter essa gestão de pessoas. Vocês têm que mostrar que vocês estão do lado da pessoa. Assim, ó, eu quero que tu ganhe dinheiro. E mesmo que não seja comigo, mesmo se eu falhar, tu vai ganhar dinheiro de alguma forma. E aí a pessoa vai ser agradecida também. E se for a hora dela ir embora, tudo bem, ela vai embora. E se tu falhou, tu vai ver o que tu falhou e vai recuperar. É o mercado, é a vida. E faz parte da vida, e é isso aí. Não tem que ter medo, não tem que ter medo de concorrência, não tem que ter medo de ensinar colegas, não tem que ter medo de colaborar com colegas. A gente tem que se relacionar com pessoas, a gente tem que fazer contatos. Olha, a gente estava falando das parcerias. Vocês têm que ser vistos também pelos colegas de vocês como potenciais parceiros. Para os colegas que não atuam nas áreas de vocês. Nossa, eu vejo a fulana como referência dessa área que eu não atuo. Eu quero que ela seja minha parceira, porque eu vou indicar, eu vou confiar nela a ponto de indicar o cliente. Eu sei que ela vai atender bem. Então, vocês também têm que prezar por este bom relacionamento, né? E não se esqueçam, até relacionamento interpessoal, o relacionamento das redes sociais também. É uma rede de relacionamento, entretenimento. Engajem nos vídeos dos colegas também, né? Comenta, vai lá, interage. Isso também aumenta o engajamento, né? A gente tem que interagir com as pessoas. E fora que isso é conexão, é relação. A gente precisa desenvolver isso, né? Networking, como a gente já falou. E também não é networking qualquer à toa. É com pessoas que tu realmente vê valor, vai ver uma conexão. Perfeito, perfeito. Estamos chegando no final, gente. Temos aí só mais uns pequenos minutinhos. Deixa a tua mensagem aí pros advogados que estão começando. Mais nada, vamos falar do podcast. Qual a ideia, doutora? O que a gente vai trazer aqui? O que mais vai ter de episódio? Muita coisa boa. A gente sempre... Aqui, ó, eu digo, eu sei juridiquês porque é um podcast jurídico que fala a tua língua. A gente fala aqui, ó, claro e abertamente, abre a caixa preta dos escritórios, do marketing, do tráfego, da estratégia digital toda. E a gente vai trazer pessoas que vão colaborar sempre com os advogados, com foco também nessa questão do digital, do marketing. Mas vão vir diversas pessoas aqui contar suas histórias, contar como foi, sua escalada aí, a sua adaptação a esse mercado que é novo, né, do marketing. E vão vir grandes nomes por aí. Perfeito, vamos trazer todo mundo que pode agregar com um advogado. Essa é a ideia, beleza? Então acompanhe os próximos episódios. Dá o parecer final, doutora, por favor. Parecer final? O arremate final? O que tu falaria para um advogado que está se formando agora? Faz um resumo do podcast. O que eu falaria para um advogado que está se formando agora? Ai, tantas coisas, mas assim, enfim, primeiro de tudo, entende o que tu realmente quer fazer da tua vida, né? Qual é o teu foco nisso tudo? Tu queres ser um grande profissional, tu quer ser um profissional renomado, então tu vai ter que construir essa excelência técnica, que não vai vir da noite pro dia, não acha que com 1 ano de advocacia tu tá pronto para o que a gente vê. Às vezes tem 1 ano de advocacia, tá dando mentoria sobre prática. Não, gente, calma, né? Tudo a seu tempo. Então, primeiro de tudo, paciência. Tem muito advogado que acha que vai enriquecer em 1 ano e tem muita gente vendendo por aí advocacia milionária em 1 ano. Não existe, tá? Então, é uma construção. Só que a gente constrói o nosso nome desde o primeiro dia. A única coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum é o nosso nome. Então, ética, sempre. Nunca se esqueçam, tá? Nada é mais valioso do que o nosso nome. Então, isso é a primeira coisa. Não se percam da essência de vocês. Entendam o que vocês querem fazer, entendam a área que vocês gostam de atuar, mas entendam também se ela vai ser rentável, se vai dar certo, né? Vejam isso, analisem. E depois vocês podem dar uma analisada de como funciona a mentoria também, porque é um bom pontapé inicial para entrar no mercado jurídico. Perfeito, perfeito. É isso aí. Façam uma boa vitrine de Instagram, façam uma landing page, apareçam onde o cliente de vocês está, né? Google, TikTok, YouTube, Instagram. Façam tráfego pago em uma tese ali, um nicho que dê dinheiro, que tenha demanda. E é só sucesso, gente. É um ótimo nicho, não tá saturado, tá? Quem sabe fazer, quem é técnico e sabe vender, vai sempre ganhar dinheiro na advocacia. Show? Então é isso. Brigadão, Lucas. Valeu, Estaremos doutora. aqui na próxima com um convidado. Botem ali,
Botem no Instagram da doutora quem vocês querem como convidado, mas a gente quer trazer qualquer um que consiga ajudar com a advocacia de vocês. Então podem escolher, vão dando nomes que a gente vai convidando. É isso aí. É Até isso. o próximo episódio. Até.